Olá, pessoal. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, a depender do horário que você estiver aqui nos ouvindo, nos assistindo. Eu sou Fabiano Maicarato Portugal, sou consultor e mentor da área de controladoria jurídica aqui da ELS, Inovação na Advocacia, e estou aqui com essas três figuras maravilhosas para falarmos sobre o impacto do bem-estar psicológico na produtividade, alinhando, claro, né, pessoas, né, que a nossa musa aqui da gestão de pessoas, Érica Lotz, e com aqui nossas convidadas, doutora Lauriceia. Lauriceia e Maiara. Maiara. Então estamos aqui para conversar sobre esse assunto que é muito bacana, muito importante, e vamos alinhar aqui o conforto psicológico com o conforto físico, né? Exato. Levando em conta aqui o bem-estar organizacional, vamos chamar assim, né, Érica? Isso mesmo, Fabiano, que alegria estar aqui reunido com você e com essas duas profissionais de um quilate e que eu tenho certeza que você vai gostar da fala dela. Então vamos lá, vamos apresentar as nossas convidadas, Fabiano. Por favor, Érica. Então, como nós estamos tratando, né, da questão produtividade e saúde mental, como não ter aqui uma psicóloga, mas uma psicóloga que além de técnica tem talento para acessar aquilo que precisa ser acessado e ajudar nas transformações. Lauriceia, seja muito bem-vinda aqui conosco, se apresenta aqui para o nosso público, que é um público do Brasil todo. Que vergonha. Tem gente do norte, nordeste, sul, sudeste. E o bacana, Fabiana, é que nós temos recebido muitas falas que o que é tratado neste programa tem contribuído para dar insights para gestores e advogados. Mas vamos lá. Sim. Lauriceia, seja muito bem-vinda, se apresenta aqui para o nosso grupo. Que vergonha. Nada, meu bem, você está em casa. Seja sem vergonha Opa, vamos lá. e divirta-se. Deixa comigo, eu já me solto. Então, eu sou a Lauriceia. Primeiro, quero agradecer o convite, muito, muito grata mesmo por me convidar para falar aqui. Eu sou psicóloga clínica, sou cognitivo-comportamental, terapeuta de esquema, mas principalmente, como a Érica falou, tenho talento para falar a verdade para as pessoas, o que eu estou vendo, mas que não é a verdade absoluta, porque é o que eu estou vendo. Eu espero contribuir hoje com essa questão que eu nunca tinha pensado. Não. Eu nunca tinha pensado no ambiente de trabalho como a ergonomia, pesquisado sobre isso. Eu sempre olhei mais a questão das pessoas no ambiente de trabalho. Claro, eu tô falando muito, né? Vou deixar vocês falar. Não, bem. por Só pra me favor. apresentar, né? Eu falo mais como da cobra, gente. Não deixa, Tem não. problema. Mas você não. sabe, Lauriceia, que você está trazendo um tema ergonomia. E muitas pessoas realmente entendem que ergonomia é apenas ergonomia física. Apenas pensar na cadeira Na só, cadeira. né? E hoje a Exatamente. ideia, nós precisamos pensar na cadeira, tanto é que Também. temos aqui a nossa arquiteta. Maiara. Mas também abrir o tema para a ergonomia, que ela é física, que ela é cognitiva e que ela é comportamental. Mas vamos a Maiara. Maiara, se apresente. Bom, pessoal, primeiro, então, muito obrigada pelo convite. Adorei também poder vir aqui falar um pouquinho e compartilhar desse tema. Eu sou a Maiara Val e eu sou designer de formação. Né, minha formação é design de produto, depois eu me especializei na parte de design de serviços e experiências e fui estudar mais sobre projetos para ambientes corporativos, né? E tenho um escritório junto com a minha sócia, que é minha irmã também. Ah, que legal. Ela é arquiteta e nós trabalhamos juntas, muito focado em projetos para ambientes de trabalho, né? E ambientes comerciais também. E mais recentemente a gente começou a estudar a neurociência aplicada à arquitetura também, Ai, que legal. que vem a agregar, né? E eu acho que daí tem tudo a ver também com olhar para as pessoas, né? Neurociências Fazer é essa uma conexão. coisa que eu quero me especializar. Quero fazer um mestrado. Eu acho Sim. muito bacana. Sim. Você vê, gente, futuro. olha o time que a gente tem aqui. Olha essa mulherada aqui para discutir tanta coisa importante. E Maiara também seja muito bem-vinda. Lauriceia também seja muito Obrigada. bem-vinda. E vamos entrar, Érica, essencialmente Vamos. aqui no nosso tema, que a gente sabe o quanto desperta interesse, o quanto as pessoas estão preocupadas com a questão da saúde mental no trabalho, com essa questão da saúde física também no trabalho. E vamos lá.
Muito bem, Fabiano, olha só, eu tenho conversado com muitos clientes e uma fala é muito recorrente, né? Quem dá o tom de voz aqui é o nosso cliente. Isso. Só que para que nós possamos chegar a uma entrega efetiva para o nosso cliente, é imperativo pensar no cliente interno. Então é muito, agora me faz lembrar da Fernanda, né, de CX, que trabalha com toda a jornada do cliente, mas onde começa a se pensar na jornada do cliente externo, olhando para o cliente interno. E aí é muito interessante, como eu tenho observado um movimento muito grande e muitos clientes e muitas pessoas agendando reunião exatamente com essa consciência. O que eu preciso fazer para cuidar do meu time, para criar uma equipe? E não está funcionando só fazer um programa de remuneração variável. Eu sinto que não funciona. E é aí que eu quero começar provocando vocês com duas bases conceituais. A base da visão biopsicossocial e a base da ergonomia. Então, olha só, por que só fazer um mapa de distribuição variável talvez não atinja o teu propósito de criar uma equipe engajada, de estimular o desempenho? Porque, na verdade, ela não abraça a dimensão integral de uma pessoa. E é aí que vem a questão da visão biopsicossocial. O que é essa visão biopsicossocial que tem tudo a ver com Maiara e com Lauriceia? É o olhar para o ser humano de uma maneira integral, de uma forma holística, levando em consideração as necessidades físicas, não é? Levando em consideração as necessidades psicológicas, levando em consideração as necessidades relacionais. Então, quando você olha, né, na visão biopsicossocial na dimensão física, o que eu tenho lá? Eu tenho a genética, e eu tenho também todos os hábitos que a pessoa desenvolve ao longo da vida, que podem ser hábitos mais saudáveis ou menos saudáveis, que vão impactar na saúde. E aí entra uma palavra interessante. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o que é a saúde? Não é apenas a ausência de doenças. A saúde é o bem-estar físico, emocional Completo. e relacional. Então, primeira chave, né? A questão da própria, a outra dimensão, a dimensão psicológica, as crenças, a emoção, a dimensão relacional. Como é que é feito isso no grupo? Como é que está a saúde relacional? Ambientes com feedbacks enviesados, com assédios de todo tipo de natureza, impactam a saúde da pessoa. Então, essa visão, ela diz o seguinte, que uma doença, ela pode começar em qualquer uma dessas dimensões. Ela pode começar na dimensão física, por de repente eu não ter um posto de trabalho adequado ou alguma outra coisa assim, mas ela vai para as outras dimensões. Então é muito interessante. O primeiro aspecto, não é? É olhar para o ser integral. E não é a troco de nada que aí vem a ergonomia, que é o estudo da relação entre homem e trabalho, olhando para 3 dimensões: a dimensão física, a dimensão cognitiva, que são os estudos do pensamento, memória, e que dependendo do estado emocional que você está, você pode tomar uma decisão melhor ou uma decisão que dá ruins absoluto, não é mesmo? E a questão da ergonomia organizacional. Então, é a ideia de hoje conversarmos, né, sobre esses aspectos. Então, é aqui nesse tema que eu trago essa provocação para vocês. Na visão de vocês, como é que esses temas se encontram no aspecto da gestão jurídica? Da gestão de equipes para negócios jurídicos? Eu acho que não tem um pensamento, não, sobre isso, assim, pensar as pessoas pela subjetividade delas, olhar o ambiente de trabalho, a cadeira adequada, um ambiente bonito, que eu acho que o arquiteto, para mim, faz isso, deixa um ambiente bem bonito, assim, eu né, na minha ignorância quanto à tua área, eu acho que ele deixa o ambiente mais bonito, é gostoso trabalhar em um ambiente bonito, não é uma questão de frescura,
Olhar coisas bonitas faz com que a gente tenha melhores pensamentos. Você estuda Exato. neurociência no teu negócio também por isso, eu acho, né? Para colocar a imagem como uma forma de modificar pensamentos. Porque o ambiente jurídico é um ambiente bem Carregado, né? bastante Uhum. carregado, Pesado, né? exigido, gente. Eu vejo de fora, né? A minha filha é advogada e eu vejo como ela mesma esses dias falou para mim, mãe, lá no meu escritório, ela trabalha para uma empresa, lá não, a cadeira estava inadequada. E eu estava trabalhando numa cadeira muito ruim. E há horas lendo o processo, fazendo as coisas que vocês fazem, que eu não sei o que é. Mas vocês fazem um monte de coisa. Sei que o resultado é bom. E a dor que ela tinha na lombar, e como explicar para a pessoa que estava fazendo essa gestão que ela precisava de uma cadeira adequada, que não é só a parte técnica, e sentir o carinho quando ela recebeu isso. Ela falou, então foi lá e foi comprado aquilo para mim. Eu acho que era legal pensar nisso, né? Investir também no ambiente, principalmente no ambiente que deixa a pessoa confortável, para ela, além dela produzir melhor, porque ela vai ter a parte técnica dela, já existe. Ninguém contrata alguém sem a parte técnica para uma área tão específica. Mas a parte emocional, ela faz a parte técnica decair muito por conta do ambiente. E a gente fala daí questão de imóveis, mas questão também de comportamento de gestor, né? Aí é um negócio bem... Falar de comportamento de gestor, além do ambiente de trabalho, é aquela pessoa... Pode falar, porque a gente sabe o quanto influencia. Vou falar mesmo, vocês não vão me dar saber. emprego mesmo ainda, a gente gosta de advogado, vou falar a verdade. Porque a ideia é realmente a gente entender quais são esses elementos que compõem um ambiente de trabalho saudável. Saudável. Né? Nós, como a Érica comentou, a gente vem de uma cultura que o empregador controlava até as necessidades fisiológicas do colaborador. A gente sabe o quanto, né, as empresas foram se adaptando, principalmente, né, as áreas de telemarketing, de cobrança, o quanto realmente os colaboradores precisavam avisar quando iam ao toalete. Então é algo que a gente vem de uma cultura desse controle muito absoluto sobre o ser humano. Você acha que isso aí aplica para na área do direito, por exemplo? Você fala de uma área operacional aí, uma área de telemarketing, por exemplo. Uma área mais técnica como é a do direito. E aí a gente está falando disso. Você acha que aplica no escritório esse tipo de pensamento? O microgerenciamento é que esse o problema. A ideia em si, fazendo uma analogia aqui, existem ainda muitos pensamentos, muitas gestões que acham que o que vai trazer resultado é esse microgerenciamento. Não necessariamente até o extremo, né, de controlar a ida ao toalete. Mas existe ainda essa cultura desse microgerenciamento. Vendo a pessoa trabalhar assim, né? Justamente. Agora, uma coisa que ela traz na fala dela, e eu gostaria de destacar, é a questão do quanto um desconforto físico, que não é considerado, ele pode impactar, e ele impacta numa entrega que ela é intelectual. Então, é muito importante, sim, observar qual é esse conforto, e quando se trata de conforto, como é que está o conforto acústico do seu escritório? Como é que está o conforto em termos de iluminação do seu escritório? Como é que está o conforto, então, nesses aspectos? Porque uma dor física, ela atrapalha um processo cognitivo. E não tem como fugir, gente, por mais óbvio que seja isso. Somos seres humanos. Então, esse aspecto é bem interessante. E tem a Lauriceia, ela colocou, olhar para coisas bonitas, traz pensamentos bons. Sim, não, mas assim, até quando você falou isso me veio... Eu tô tentando lembrar o nome da teoria, depois eu posso pesquisar e passar. Eu acho que é teoria da janela quebrada, mas não tenho certeza. Que foi feito um experimento. Sim, teoria das janelas quebradas. Que deixaram um carro já com janelas quebradas num determinado bairro e foi se observado como que seria o tratamento das pessoas em relação àquele carro, né? Que já estava estava ali, estragado. E ele foi sendo cada vez mais, assim, né? Depredado. Isso, depredado, obrigada. Então, o que isso trazendo para nossa realidade, né? Vamos dizer assim, quando você já tem um ambiente que ele é mal cuidado, desorganizado, às vezes o bonito não é só, vamos pintar a parede de encher de decoração, mas é um lugar que está organizado, que você olha e as coisas fazem sentido, que são de fácil acesso, né? Esse ambiente, ele te estimula também, então é meio que uma troca, né? O ambiente está organizado, ele vai te estimular de alguma forma a agir
né, de acordo, vamos dizer assim, né? Com aquilo que se espera, né? Com aquilo que se espera de você, Pelo da tua menos posição, né? E é interessante isso, porque esse experimento das janelas quebradas, ele nos remete muito a uma questão de concessão, porque o carro, ele foi colocado num primeiro ambiente, num bairro, sem ter nenhum problema. E no outro bairro, ele foi colocado quebrado. Exato. Depois Deve ser no meu bairro. O bairro com problema deve ser o meu, gente. Depois quebraram a janela daquele carro que estava no bairro, que quando ele estava inteirinho, ele não tinha sido mexido. E no momento que quebraram Foi o a start, janela, né? exato, Foi no o momento start. que quebraram a janela, aí esse carro passou a ser depredado. Ou seja, nós damos concessões, não é? Olha, Então, no momento em que quebrou algo ali, eu dou uma concessão para ir morro abaixo, em termos de organização. Então, a questão, ela é bem profunda. exato. São as concessões que o nosso ambiente traz. Será que entra o dress code aí? Eu acho que é Dress importante code? a roupa, né? A entendi. vestimenta. Sim. Junto Eu acho que é um tem uma ponto. exigência, né, de uma questão de roupa também. No meio jurídico. No meio jurídico, né? A É. gente fala meio jurídico porque o meu meio é meio normal, né? Meio bagunçado. Aham. Mas no meio jurídico leva a consideração é até levado mais a sério, né? A gente de fora pensa isso, né? Eu vejo assim, não sei se é assim que é. Há um certo padrão, né? Eu acho que isso a Mayara também pode até contribuir do quanto se criou um padrão de vestimenta e se criou um padrão de escritórios, Mas né? aí ela faz diferença no que ela estava dizendo com Uhum. relação a os outros levarem a sério, como começou a depredar o carro, porque um fez, outro fez, outro E eu fez. dou concessão. Uhum. Então, e aí você tem um comportamento, você veste uma roupa adequada, e aí as outras pessoas também começam a olhar daquela maneira, e o ambiente contribui, e daí se você veste uma roupa, é exigido de você uma Isso. roupa bonita, Aham. né? Ou apresentável, adequada, né? Adequada ao que eu ambiente, acho né? que ser educado se adequar é ser educado. Isso. Educação é adequar, porque Isso. né, não dá para andar do mesmo jeito em todo lugar. É. A gente quer, mas não pode. É né? isso aí. Tá de chinelinho, né? Não dá. É. Mas veja, como que você vai cobrar da pessoa que ela está adequada quando os móveis estão todos desadequados? Exato. Ambiente todo bagunçado e a pessoa vai arrumadinha. Concessão. Aí eu acho que entra, né? Com certeza. E é só para fechar isso aqui, daí eu já quero passar para a Mayara. Uhum. A questão do dress code, ela é um ponto bastante delicado, porque o advogado, ele é uma autoridade, não é? Então, o que é que eu estou comunicando? Porque aí é uma questão de comunicação não verbal. Ah, mas que coisa mais retrógrada ter um dress code aqui no escritório. Mas o que eu estou comunicando? Não é? O que a minha vestimenta, o que o penteado, o que a unha, o que o tamanho da gravata, a cor da meia estão comunicando. A linguagem não verbal, ela é muito forte. E eu procuro um advogado porque ele é uma autoridade, ele vai me ajudar a resolver um problema. Mas é interessantíssimo, né? Tô até me ajeitando aqui. Aí, Tô isso, até me ajeita, que é arrumando muito aqui. bom. Então, não é uma questão de você fechar ou de você invadir a vida pessoal. É uma questão de que cada dress code é importante que ele esteja adequado à profissão, não é? Então, nós da carreira jurídica, a carreira médica, as carreiras que estão relacionadas a uma autoridade de conhecimento, é importante pensar, o que eu estou passando? É porque se espera coisas, né, também daquele profissional. Exatamente. E o que eu estou passando? Eu estou passando vulgaridade, eu estou passando elegância, eu estou passando equilíbrio, eu estou passando Credibilidade. Credibilidade, olha ali, puxando a palavra, né, que tem essa expectativa. Então é importante olhar para isso, não com aquela coisa, não, mas ninguém vai determinar o que eu vou vestir, porque onde já se viu. Não, gente, não é isso. É uma
uma questão de bom senso. Agora, o bom senso ele vale para todos os lados. Ele não vem de fábrica, né? Ele Bom não senso vem não de vem de fábrica. A gente precisa ser treinado a isso, E né? essa questão do dress code pode dar um ruim danado quando ele é colocado à revelia de cima para baixo. Então, como que nós, já que você entrou, Lauriceia, nesse ponto, como que nós da ELS trabalhamos o dress code, que é uma área que eu adoro muito trabalhar? Em conjunto, ele é construído. O que é legítimo? Primeiro, vamos olhar aí para generalização, vamos olhar para o efeito de halo e vamos olhar para qual é a imagem que nós podemos passar e queremos passar, não é? E a partir daí, o que é legítimo para a gente? O que é confortável? O que o time aceita como dress code? Então, a coisa que ela é imposta, ela é colocada à revelia, ela pode trazer muito problema, mas quando você utiliza o dress code construído, você pode inclusive criar uma conexão com o time, uma conexão de identidade. Mas olha só, quero colocar aqui para a Maiara. Fabiano, fala aí como é que você conheceu a Maiara Então, gente, e a importância disso no nosso tema aqui. Olha, eu conheci a Maiara, gente, numa palestra para a Elo Space, que é parceira nossa aqui também. E a Maiara e a sua sócia foram responsáveis pelo projeto da Elo Space, que é um projeto maravilhoso. E me despertou muita atenção do quanto, na fala da Maiara na época, mostrou a importância, né, do quanto um escritório, um ambiente, qualquer ambiente, ele precisa ser não só bonito, mas ele precisa ser realmente organizado, agradável, ergonômico em todos os aspectos, em todos os sentidos. E do quanto a gente, né, na nossa experiência de controladoria, de consultoria também, nos escritórios que a gente roda o país todo, do quanto nem sempre os escritórios têm essa preocupação. Do quanto a gente precisa realmente despertar esse interesse, porque há muitas vezes, acho que a Maiara vai poder explicar isso melhor. Como que eu vou ser criativo num ambiente que não estimula a minha criatividade? A gente descobre muito, né, do quanto a gente trabalha, o advogado precisa ser criativo, precisa trazer soluções inovadoras para o cliente, num ambiente que parece que ele entrou numa cripta, né? Onde você fala, meu Deus, eu estou numa cripta, né? Na Idade Média, que tem o seu charme, claro, tudo bem, mas será que eu consigo ser criativo num ambiente como esse, Maiara? Então, e quando você trouxe essa questão da organização, do ambiente organizado, vem muito com a nossa área de processos, né? Do quanto a gente fala muito de pessoas, processos e tecnologia, que são os pilares da gestão jurídica. Do quanto esse ambiente estimulante pode realmente trazer mais produtividade para esse colaborador. E isso em qualquer área, né, gente? A gente fala aqui muito da gestão jurídica, mas isso vai impactar em todas as áreas. Conta aí, Maiara, como que você enxerga essa questão? Bom, eu até fazendo uma amarração aqui, né, com a questão que a gente estava falando do dress code, quando vai para o espaço também, né? Você espera ver alguma coisa, né? Então, seriedade, confiança, tudo isso a gente também consegue passar através de escolha de materiais, de cores, né, de formas que a gente vai usar no espaço, né? E eu vejo que no meio jurídico, né, tinha aquela linguagem muito antiga, né, da imponência, né, dessa... Do mogno. Isso, exato, do obrigada. mogno, do dourado. Mogno, preto, dourado, né? Então, assim, um padrão que se usou muito, enfim, fez sentido por muito tempo. E faz sentido para muitas estruturas. Né? Estruturas, claro. Mas que a gente pode fugir disso, né? Então, achei muito legal quando você comentou, né? No meio jurídico, vocês precisam ser criativos também, né? Porque tem muito essa separação, né? De caixinhas. A minha área é uma área criativa, né? A área jurídica, a área, sei lá, humanas, né? Vamos colocar assim. Não, mas vocês também têm que pensar fora da caixinha, também tem que, né, se comunicar, conversar com outras pessoas e ter ideias ali para resolver, solucionar problemas. Perfeito. E isso pode, sim, o espaço de trabalho, ele pode contribuir, né? Por exemplo, um exemplo que eu sempre gosto de trazer para até deixar mais palpável, assim, né? Quando a gente pensa num espaço de trabalho que estimule a colaboração, né? Trabalhos com criatividade,
por exemplo, aqui a gente tem um pé direito maravilhoso, alto. Então, essa sensação de um espaço grande, de um ambiente, sabe, que traga amplitude para, né, ajudar na amplitude do pensamento. Perfeito. Essa colaboração, troca e tudo mais. Agora eu preciso de um momento para eu sentar, focar, concentrar e trabalhar quietinho. Eu preciso direcionar o meu olhar, eu preciso ajudar, então, a me concentrar, a não ter tanta distração. Então, um espaço com o pé direito mais baixo, né, ajuda também a criar esse ambiente. Claro que tudo, né, depois tem todos os outros elementos que precisam ser trabalhados também. Mas o espaço pode contribuir dessas maneiras. Então, é muito legal entender nesse escritório, por exemplo, quantas pessoas trabalham ali. Essas pessoas trabalham em conjunto, elas fazem reuniões, elas fazem trocas, cada um fica separadinho, para a gente entender como criar esses espaços diferentes de trabalho. A né? importância do briefing, né? E de ter um Isso. projeto personalizado, né, Mayara? Porque a Exato. gente percebe muito que há um desejo, muitas vezes até dos nossos próprios clientes, né? Perguntando, mas como é que funciona no escritório X, Y ou Z? Gente, não existe receita Não pronta. existe. Né, Mayara? Não Cada estrutura tem a sua necessidade, cada estrutura tem o seu padrão Eu de tenho- comportamento. Manda aí, Eu Larissa. tenho uma pergunta, Mayara. Claro. Manda! Ô, Mayara, quando você vai pensar um projeto para um escritório, assim, Uhum. isso leva em conta o público que esse escritório vai receber? Por exemplo, tem escritório de advogado que é para previdenciário, que é trabalhista, que é diferente, que é jurídico, que é... Pessoa física, Criminal, pessoa jurídica, criminal. E tem escritórios que recebem mais o previdenciário, recebe muita gente muito simples. Uhum. E conversar com essas pessoas, será que quando pensa num projeto, além do conforto ali das pessoas que estão trabalhando, pensar no lucro também, né? Porque Ah. quando você conversa com o público, né, ele recebe Sim. também. Tem um lucro. objetivo, né? Tem um de objetivo. vender ali, Dá claro. pra pensar isso quando faz um Dá. projeto? E tem as cores certas? Isso aí. Sim. Não, perfeito. É Uhum. perfeita a sua pergunta, porque quando a gente pensa num projeto, a gente tem que pensar, vamos dizer assim, três elementos básicos. Quem vai trabalhar naquele lugar, Uhum. quem vai ser recebido naquele lugar e o que a marca quer passar de Gente, informação. É pra guardar numa caixinha essa Legal, explicação. é isso Mayara. mesmo. Esse vai pro post. Já tô se Legal. identificando aqui, ó. Legal. Oportunidade de post. Olha que Aí, legal. muito bom. Porque daí é bem isso que você falou, né? Eu quero atrair o meu cliente, né? Eu não quero Uhum. assustar ele. Então, quem é ele? Como eu vou me comunicar com ele, né? Então, tudo isso tem que estar alinhado com o branding, né? Então, a gente fala que é muito importante ter uma marca, ter uma estrutura ali pra gente entender como vai aplicar isso no ambiente, porque nada mais é do que uma ferramenta, né? Uhum. Mais uma ferramenta de comunicação, de trabalho. Mais um elemento que vai conectar esse cliente com esse escritório, né? E olha Legal. só, a Lauriceia trouxe a questão das cores, né? Você Uhum. pode falar pra gente sobre o impacto das cores num ambiente de trabalho? Sim. As cores, a gente diz assim que existe a psicologia das cores, mas em relação a estudos de neurociência, a gente ainda não tem comprovações assim fiéis do que, por exemplo, o azul do céu, ele traz calma, né? Isso não é comprovado O ainda. verde é não, a esperança. Verde é esperança, dinheiro, né? Mas assim, tem essa como é que eu posso dizer? Um manual, né? Que foi desenvolvido, assim, de boas práticas de uso e tudo mais. Mas a cor é um elemento, inclusive, muito legal, porque ele é muito particular, né? Eu vou ter uma relação completamente É verdade. particular em relação às cores. E vai ser completamente diferente da de vocês, né? Então, quando a gente trabalha com cor, a gente usa esse manual, né, que é a psicologia das cores, como um direcionamento. Mas o que é mais importante sempre é, por exemplo, qual que é a cor da tua marca. E aí Uau, eu vou pensar... Tô olhando pra Elza agora mesmo. Eu ia te perguntar isso. Exatamente. E aí eu vou pensar, como que eu vou aplicar? Então tá, preto e rosa, né? Talvez eu não coloque uma parede inteira cor de rosa, né? Mas eu vou pensar em como eu vou aplicar ali. Eu tenho elementos no espaço, né? A gente esquece que a cor, ela tá em tudo. Ela não é só pintar a parede, né? Ela é cadeira, mesa, né? A própria marca aplicada, né? Iluminação. Então, tudo isso a gente pode trabalhar para trazer a cor para dentro do espaço. E ser criativo daí, né? E me conte, Mayara, um segredo, gente. Como é que a gente mantém plantas vivas num ambiente como advocacia, gente? Eu falo que na minha casa deve ser um ambiente muito carregado. Porque ser vivo só eu e meu marido, ainda olha lá. A depender do dia, nós estamos mais para lá do que para cá. Mas qual que é o segredo? Eu sei porque eu gosto de trazer muito
muito aqui a referência da Aerospace, que também tem a questão do verde, né? Do Sim. quanto as plantas podem representar realmente um bom momento. E uma planta muito, né? Uma planta artificial boa faz às vezes, né? Faz, com Então me certeza. conta um pouquinho dessa questão. Eu acho que assim, as plantas artificiais, elas são ótimas ferramentas, assim. É claro que a gente sempre prefere, né, Claro. o natural, mas a gente Uhum. precisa entender as condições do espaço, né? O que que a gente precisa? De uma boa iluminação, né? Alguém pra pôr uma Ventilação, aguinha, né, na alguém pra menina. lembrar de regar, né? Ou um sistema, talvez, de irrigação, né? Boa. Mas a gente tem essa possibilidade hoje de usar as plantas artificiais, que hoje tem muitas que se assemelham muito, né? E quando a gente fala em biofilia, só o fato de você olhar e ver um painel verde, mesmo sem saber se aquilo é ou não natural, já tem um efeito, né? Já te traz um efeito gostoso, assim, porque a biofilia... Ai, desculpa, só deixa eu arrumar aqui. Imagina. A biofilia, ela traz a proposta da gente se reconectar com a natureza, porque nós somos natureza, mas a gente se afastou da natureza, né, por muitos anos, né? Então, a biofilia é isso, é trazer elementos da natureza para dentro do espaço. E aí a gente olha e já se conecta. Então, existem estudos que comprovam melhora de produtividade, concentração, inclusive em ambientes de estudo, em escolas, né, ambientes de trabalho. Então, assim, o que eu te aconselho é ou coloca um alarme no seu celular para você lembrar De dar água pra plantinha. Olha, gente, eu tô puxão de orelha ao vivo e a cor tá aqui. Não, Tô mas, brincando. mas também procurar quais são os tipos de planta para o espaço que você tem, né? Legal, assim, né? E numa floricultura e entender, não tenho muita iluminação, o que eu posso colocar aqui, né? Para que essa planta dure. Viu, gente, a diferença de uma visão profissional, até na hora de você Né? escolher uma planta adequada para sua casa e para o seu escritório, mas acho que isso é muito legal porque a gente percebe o quanto são soluções, né, Mayara? Não aqui diminuindo aqui a complexidade do trabalho, muito longe disso, ressaltando isso, que são soluções relativamente simples, né? Que são elementos que você pode ir inserindo ali na estrutura que tragam realmente essa sensação de acolhimento. Sim, Principalmente que a gente está voltando agora para o presencial, né? Na advocacia isso é muito presente, isso. Muitas áreas permaneceram 100% em home office, não são todas. Algumas estruturas fazem questão de ter o colaborador de volta, não só por uma questão de microgerenciamento, mas por uma questão de cultura organizacional mesmo, e que não há nenhum demérito nisso, muito pelo Não. contrário, né? As estruturas estão aí para nos receber, mas são soluções em que você consegue trazer essa sensação de acolhimento para quem está lá, porque muitas vezes você fica muito mais tempo no seu trabalho do que em casa. Muito mais tempo no seu trabalho do que em casa. Então, por isso que a gente gosta de trazer aqui reflexões sobre isso, do quanto esse ambiente precisa ser favorável, acolhedor. Existe uma responsabilidade social hoje da empresa que vai muito além do que ela tinha antes, da comida, né? É justamente sobre isso. Então vamos bater o sino aqui, Manda. né? Porque qual é o Eu falo um primeiro... monte, gente. Não, é exatamente para unirmos o que foi tratado aqui de reflexão. E você que é gestor, que está nos ouvindo, a pergunta é, e aí? Depois dessa fala, olhando para a questão da ergonomia física, olhando para a questão da importância do projeto, como é que você vê o ambiente de trabalho? À luz daquilo que o Fabiano trouxe, que muitas vezes são pequenas, introduzir pequenos elementos, o que é possível fazer aí? Não é? Então, o primeiro ponto da questão da produtividade, olhamos para essa questão da ergonomia física. Como é que está a ergonomia física aí no teu escritório? Você tem dado atenção para isso? Como é que é a postura dos advogados quando estão escrevendo, não é? É olhado para isso, você tem cuidado nesse aspecto? Então, esse é um ponto que é a primeira reflexão, não é? Como é que está a iluminação da sala? Será que o teu escritório tem uma salinha de despressurização, não é? Isso, o Fabiano, ele é louco por sala de Ai, gente, despressurização. eu adoro um lugarzinho. Para relaxar. Para relaxar. É bom, né? Porque vê É que bom. funciona, porque é um lugar que muitas vezes a pessoa pode fazer a refeição dele e não na bancada de trabalho. Ele pode tomar um café, ele está estressadão, ele vai lá, relaxa, toma um copo d'água,
quebra o estado, volta para o trabalho. Então, o primeiro ponto agora a gente vai entrar no segundo elemento da ergonomia, mas o primeiro ponto que nós temos um convite aqui para que você olhe para a ergonomia física do teu escritório. Nós estamos aí, né, no apagar das luzes de mais um ano. Isso é muito bom para olhar o que foi bom e para olhar o que nós queremos ver acontecer no próximo ano, né? Então, o primeiro convite é esse. O quanto você tem prestado atenção na questão das cores, dos pequenos detalhes, das concessões que são feitas por conta de um ambiente pesado, parede suja, não é? Ou uma coisinha que quebrou, daí a gente faz uma gambiarrinha ali e segue o baile, né? Será que isso não dá concessões para comportamentos como nós trouxemos aqui, né? Da teoria das janelas quebradas? Então, o primeiro ponto é esse. Mas se você pensa que seus problemas de reflexão acabaram, agora vamos... Só começando. Então, né? Agora vamos entrar na questão da própria ergonomia cognitiva. O que a ergonomia cognitiva faz, né? Ela estuda os mecanismos de memória, de atenção, de aprendizagem. E quando nós olhamos para isso, nós destacamos aí, como a Lauriceia já trouxe, como é o modelo de gestão. Como é que é o preparo dos gestores, não é? Porque o gestor hoje, ele assume um papel de mentor também, de orientar. Não dá mais para você conversar com um profissional como era aceito há anos atrás. Isso não já funcionou por muito tempo. Então, como é que é dado o treinamento? O treinamento leva em consideração o estilo de aprendizagem daquele profissional, porque nós tendemos a ensinar da maneira que faz sentido para nós. Mas será que faz sentido para o outro? Não é? Será que a pressão que eu coloco por produtividade, ela faz com que, ela gera o estresse positivo, que eu gostaria muito que Lauriceia falasse desses elementos, ou ela traz aquele desestresse que eleva a ansiedade na estratosfera e que para a pessoa. Então, Lauriceia, agora é com você. Agora é saúde mental, garota! Meu Deus do céu, vou falar. Vai lá! Eu quase não gosto. Então... Uma coisa muito importante, a gente tem que diferenciar essa questão aí do estresse produtivo com a ansiedade. Às vezes, e essa área aí é bem comum, as pessoas acharem que a cobrança tem que ser assim, tem que ser no limite do limite. A pessoa tem que fazer tudo, ela não pode estar confortável. Então a gente entende que alguns sair da zona de conforto. Não, gente, vamos pensar assim, por que é que eu vou comprar uma cadeira confortável se essa pessoa vai te distrair na hora de fazer o trabalho, que eu quero é produção. E eu não acho errado um escritório visar o lucro, porque a gente é capitalista, a gente quer lucro, todos nós aqui vivemos assim. Só que o lucro, sem pensar na pessoa, ele é perdido, porque a pessoa vai produzir menos, ela poderia produzir muito mais e se sentir muito mais crescendo do que quando você quer explorar a pessoa pelo estresse, o estresse funcional, que a gente chama. Esse tipo de estresse causado nas pessoas, ele só adoece. Você quer motivar teu funcionário, ao invés de colocar ele em situações em que ele não descanse, não fique confortável, coloque ele em situações de desafio. Aí dá. E é fácil desafiar uma pessoa. Por exemplo, você pode criar, além do local de trabalho adequado, confortável, respeitoso, que isso faz muita diferença, você também pode começar a pensar que não é falando de qualquer jeito com a pessoa, sabe, sendo muito, e o advogado e eu sei que porque eu convivo com alguns, duro. É assim. É tudo bem centrado de um jeito só. Não pode criar, não pode fazer diferente. A lei é essa, você pensa desse jeito, eu quero esse resultado, e vamos. E fala de uma forma que não importa se ela está num ambiente bonito, arrumado,
Quando ela se sente desvalorizada, ela vai ter o troco. Só para as pessoas saberem, a pessoa trabalha para você e ela escuta você tratando ela de qualquer maneira, ela vai descontar em algum momento. Pode Como é que ela vai esperar. tratar bem o cliente, né? Como é que ela vai tratar bem o cliente se ela não é bem tratada dentro do próprio Isso aqui escritório? pode acontecer. É uma Assim, ela cadeia. pode tratar bem o cliente, gente. Ela pode tratar bem o cliente para ser cliente dela. O que acontece muito dentro da área, já que essas pessoas trabalham muito por conta, elas prestam serviço, são PJ a maioria, é difícil o escritório que tenha um contrato de CLT. Uhum. Você pensa assim, eu sou PJ, eu sou bom, eu consigo resolver as coisas aqui, mas a empresa não me valoriza, Tô indo embora. eu levo aquele cliente, eu tenho ética sim, mas você não me respeitou. Então é uma questão de inteligência, é inteligência você olhar todos os lados das coisas. Perfeito. Produtividade não quer dizer ansiedade lá em cima, ansiedade lá em cima quer dizer doença. Agora, a pessoa ser produtiva, ela ter, ela ser incentivada. O incentivo à produção, o incentivo a crescer, vem muito assim de como o escritório mostra para aquela pessoa que ela faz parte do time. Líder. Ser liderado é muito melhor do que você ser mandado. Quem sabe liderar, sabe motivar, tirar o melhor daquela pessoa. Então, se você quer ser gestor, no mínimo, você precisa conhecer como que funciona o comportamento das pessoas, o que elas querem. Perfeito. É aquela pessoa, que nem das plantas ali que vocês estavam falando. Cada pessoa tem, eu acho, tá? Na minha ignorância, assim, cada pessoa combina com um tipo de planta. Por exemplo, eu tenho preguiça de dar água à planta. Eu descobri que tem um vaso que ele vai ligar. É o sistema. E filtrei naquele vaso lá. Eu gosto das plantas tipo cacto, as rosas, e eu não gosto de cuidar delas, eu gosto só de ganhar e elas acabam. Então, cada pessoa tem um tipo de planta que pode se adequar para ela. E cada pessoa é um ser humano, é um indivíduo com necessidades emocionais. Seja esperto, gestor. Olha a necessidade emocional daquela pessoa. E é fácil de ver isso, muito fácil. Ela vai vestir um tipo de roupa, tem o dress code, mas ela vai colocar um acessório dourado, um acessório de prata, ou ela vai colocar um decote um pouquinho só, ou ela precisa de atenção, ela vai conversar um pouquinho mais com o gestor, e ele não presta atenção nisso. Porque ele também é empregado. É difícil o gestor ser o dono da empresa. Eu, pelo menos, não vejo muito acontecer isso. Depende da estrutura. E é fora que hoje o gestor precisa se adaptar ao liderado. Não ao contrário. Né? Na verdade, eu acho que é uma adaptação conjunta, né? Nós temos que pensar no ego aqui. Pensar no ego é um negócio importante. O ego existe e dos dois lados. O gestor não vai querer ser a pessoa que serve o seu liderado. As pessoas não olham assim como servir. Quando você está trabalhando na prática, é legal a gente sonhar. Eu gosto do sonho, mas ele não é realidade ali, não é na assim. prática. Então, para você não passar por cima do teu liderado, já que o ego vai falar, você lembre que aquele liderado, ele não vai ouvir você. Ele vai fazer uma parede, quando você começar a mostrar poder, ele vai colocar uma parede em frente de vocês, ele não vai ouvir o que você está dizendo. Logo, o teu trabalho vai ser perdido. Então, você não quer perder o trabalho? Assim, perder o teu tempo ali trabalhando com aquela pessoa? Fale com ela como ela entende. Tem um livro, e até tá na moda aí, ele tá na autoajuda, mas ele não é autoajuda, eu sempre falo isso, que chama As 48 Leis do Poder. Gente, a gente tem que ler esse livro. Se não ler, eu leio. Robert Greene, ele é maravilhoso, porque ele traz, assim, o ser humano não é ético por natureza, que a gente fala que é, mas a gente não é. A gente tem nosso jeitinho, a gente não é. Olha, momento verdade. Na verdade, verdades nada secretas. Gente, não, olhe lá no fundo do seu coração e veja que a ética é bonita, mas a gente quase não aplica. Então, vamos tentar ser o melhor possível para as pessoas e para a gente, aprendendo as regras do jogo. Não adianta querer sonhar que você vai ser ouvido se você falar com a pessoa do jeito que ela não vai querer entender. Se você não olhar como o emocional dela funciona. E pensando que é como se a gente fosse um monte de criança e você, gestor, é o pai daquelas crianças. E aquelas crianças não querem fazer nada para você. Então você tem que olhar cada criança com a sua particularidade, aí ela vai te escutar. E é muito interessante, né? É bem
bem esse ponto que, ouvindo você falar, duas coisas aqui eu estava pensando, né? A importância de quando você coloca uma pessoa no cargo de gestor, as competências como saber observar, porque você já falou, observe os sinais não gosto do jeito verbais. que a Erika fala, eu aprendi. Saber Não, é observar. Olha o jeitinho assim. Esse é um ponto. Saber perguntar, saber comunicar e saber, de alguma maneira, orquestrar com essas diferenças. Você sabe que você estava falando aqui a questão da criança e tal. Essa semana, tive a oportunidade de ter uma conversa com um grupo de gestores para tratar de feedback. E o que é que nós tratamos? Análise transacional. Você já ouviu falar de análise transacional? Que, na verdade, é um estudo do Eric Berne, que ele trabalha com o estudo das transações entre as pessoas, os papéis. Então, nós transitamos entre o papel, o pai, a criança e o adulto. Então, muitas vezes, você vai dar um feedback no papel do pai e você é totalmente duro, rígido e aí acontece o que você falou. A pessoa, de repente, ela entra no eu criança, ela bloqueia, ela não escuta mais nada, ela fica fazendo assim para você. Mas o sistema límbico dela bloqueou, ela está num momento de luta, fuga ou bloqueio. De raiva. Literalmente. Então é importante, como ela falou, né? Observa a linguagem corporal, porque de repente você está me dando um feedback e eu estou cada vez mais dando sinais não verbais para você de que eu não estou ouvindo, que eu não estou gostando e que você não está falando para o meu ouvido. Então é muito legal, se vocês quiserem saber mais dessa questão de como que a gente aplica no feedback, entre em contato com a gente. Então, porque a questão ali primeiro, né, fazer um mapa de como que esse gestor está dando feedback, porque às vezes o meu modelo de falar já te aciona um comportamento completamente diferente daquele que eu quero. Então, isso que ela está trazendo é essencial. E aí é muito bacana, porque quando nós vamos, né, eu preparo os gestores, olha, a importância de você, naquele momento do feedback, trazer o teu eu adulto, que é o ponderado, que é o que vê o desenvolvimento, né? E se o outro, como é que você vai agir se o outro entra no eu criança? Porque eu tenho cliente que fala, eu fui dar feedback, a pessoa desatou a chorar na minha frente, meu Deus do céu, eu não posso ver mulher chorando. Tem as 5 linguagens do amor, a gente tem que resolver aqui as 5 linguagens do feedback, né? Pra ver como é que vai ser a... Nem consigo colocar as 5 linguagens do amor pra gente fazer. Imagina o feedback. Mas aí é que tá, o gestor, ele conhecer, né? Porque muitas vezes ele, ao dar feedback, ele também entra ou no eu criança ou no eu pai. Então, conhecer essas relações e qual é, né? O que é o pró e o contra quando você está, por exemplo, trabalhando um projeto. O eu criança é super bem-vindo, porque ele é criativo, mas no momento em que precisa ser corrigido, eu recebo um feedback, eu entro no meu eu criança, ou eu vou chorar, ou eu vou fazer birra, ou eu só vou falar com o Fabiano no Natal de 2025. Eu sou assim, gente, eu sou geminiano birrento. Eu sou um péssimo exemplo. Então, esse aspecto que você está trazendo é um aspecto extremamente importante para o alinhamento, para o desenvolvimento, para a saúde das relações. Porque não adianta nada eu achar que dei o meu recado para ela sendo autoritário e tudo, que, como ela falou, vai encontrar um caminho para dar ruins. Claro, porque a pessoa tem que falar, né? E como saber? Já colocando uma pergunta aqui, né? Você tem que se conhecer. Como saber que a pessoa recebeu? Ela vai que entregar você... o que você falou para ela. Tá. Você falou para ela fazer alguma coisa, você deu feedback para ela. Você vai observar depois como que tá o resultado. Se ela te entrega o resultado, porque ela não fala. Se as pessoas falassem, né, quando elas não gostam, né, elas olhassem e falassem, olha, eu não gosto que tá falando, mas não falam. Nem que gosta, não fala, imagina que não gostam. Pior é quando fala que gosta, mas não gostou. Mente. A pessoa pega e faz, ela não entrega.
Uhum. Agora, Laurice, você está trazendo um outro ponto muito interessante. Você disse que a pessoa não fala. Não fala. Nós somos muito colocados. Bom, eu sou de uma geração que eu já fiz 35 anos, né, Fabiano? estamos Já juntos, há alguns Eu tô com anos, 40 né? séculos. Algumas Nem me décadas. fale, nem me Mas fale assim, sobre isso. a minha própria formação era, não, você não vai demonstrar que você não está entendendo, você não vai demonstrar que você está com dúvida, você tem que mostrar que você está no domínio Se da não sabe, situação. finja que sabe. Se Passar vergonha, não né? permita, essa é uma frase que sempre me acompanhou, não permita nem que os deuses desconfiem de quanto você está se sentindo inseguro. E aí entra uma questão que hoje se fala muito, nessas reuniões de feedback, de alinhamento de time, acolher a vulnerabilidade. E aí, eu, quando ouvia essa palavra, eu falava, gente, pelo amor de Deus, isso aí que besteirada é essa? Porque eu vou mostrar minha fraqueza na frente das pessoas. Como pode isso? Lauriceia, fala pra gente, o que é a diferença entre vulnerabilidade e fraqueza e por que é inteligente um líder que ele adota esse expediente da vulnerabilidade? Sim, tem um jeito bem simples. Vulnerabilidade conecta você com as pessoas, porque ser humano é vulnerável e confia no outro que é vulnerável com ele. Ele não se sente que o outro é melhor do que ele. É como quando alguém vai contar um problema, e é comum, você fala, não, mas eu passei isso, e eu resolvi, eu consegui sair desse problema. Aquele coitado lá que está na tua frente, fala, mas eu não consegui, eu sou menos, ela é mais. Isso é a pessoa não mostrar, poxa, eu não consigo, eu não sei fazer isso, é ser vulnerável, é conectar, é ter autoestima. Quem é vulnerável tem autoestima. Diferença entre fraqueza, quando você mostra, é porque você quer que o outro resolva o seu problema. A gente não mostra uma fraqueza para que a pessoa venha ter o poder sobre nós. Ninguém vai lá e fala, vou mostrar minha fraqueza para que ele vá acima de mim. Vamos mostrar uma fraqueza para que ele tenha compaixão de mim, diminua as expectativas sobre o que eu tenho que entregar e tenha dó de mim. Eu vou ser vítima. É por isso que se fala que você não pode mostrar fraqueza. Claro que você não é que você não pode mostrar. É que se você vai ser vulnerável, você vai contar, ó, eu não consigo fazer isso aqui, eu não entendi o que você falou, eu quero aprender. Como eu estava falando para ela, eu amo o jeito que a Érica coloca o que eu falo, o que ela fala, ela traduz assim de uma forma muito assertiva e fica bonito. Eu acho bonito, tenho vontade de aprender. Isso é vulnerabilidade. Eu não estou dizendo que eu não sei fazer o meu trabalho, que eu sou menos do que ela. Eu estou dizendo que ela faz uma coisa que eu acho muito legal, eu quero aprender. Diferente se eu dissesse para ela, nossa, você fala tão bonito, eu não sei falar bonito. O ser humano tem uma tendência à autodepreciação, isso né? É a fraqueza. Eu não sei falar bonito, você fala bonito, você é melhor do que eu. E olha o que ela está trazendo também, né? Ela disse assim, eu não entendi. Ela não disse, você não me explicou direito. Exato, se ficar vulnerável. O meu sentir. Não coloca no outro, né? O Marshall Rosenberg, que tem lá aquele livro Comunicação Não Violenta, traz isso assim de uma maneira linda. Quem não leu, vale muito a pena. Ele mostra como ele é mediador, mediou conflito no Oriente Médio, ajudando a ter algumas soluções boas lá, e veio para cá, para o jurídico. O juiz usou muito esse livro. Eu trabalhava com mediação na vara de família, eu parei porque, misericórdia, eu não tenho paciência para as pessoas pagar pensão, brigar e eu tenho que ficar mediando. Eu tava, não, paga pensão, desgrama, paga pensão, não quer pagar. Então, aí, vamos resolver essa questão. Mas eu não serei uma boa mediadora, porque já entra numa coisa que eu não gosto, mas o bom mediador fala que o que ele sente, não o que o outro causou. Porque o outro não causou nada. O outro fez o que ele podia fazer. E você sentiu como você consegue sentir. Por isso que é importante autoconhecimento. Gente, não querendo dizer, mas terapia. É tudo de bom. É de dentro pra fora, né? É de dentro pra fora que você arruma. Eu tenho bastante paciente e tal, é bom o trabalho, mas não é só eu, mas invista em se conhecer. Quem conhece as suas fraquezas pode ficar vulnerável. E ficando vulnerável, você vai ter mais engajamento e menos dó. O dó é muito ruim. Eu não gosto de dó.
porque aquilo que você Não. falou te diminui, né? Uhum. E vamos trazer essa questão aqui, Fabiano. Uhum. Ela trouxe a questão do Marshall Rosenberg, que é a comunicação não violenta, né? E realmente ele tem uma abordagem que ele não levanta aquele sistema de luta ou fuga da pessoa, Uhum. né? Ou bloqueio, porque ele trata do primeiro, olhe para o fato. E esse é um ponto que é importante nós aprendermos, porque muitas vezes nós já saímos fazendo julgamento. E o julgamento ele é subjetivo. Então, a primeira maneira para você conversar com um profissional é olhar o que efetivamente aconteceu. Olha para o fato, porque eu sei o que aconteceu e a Lauriceia sabe. Então, uma coisa ela dizer para mim, mas você não é comprometida. A outra coisa, se ela chega para mim e diz assim, olha, essa semana eu pude observar que você atrasou aqui 3 prazos. Percebe? Então, olha a diferença do julgamento para o fato. O segundo ponto olha para o sentimento, da importância do autoconhecimento. O que isso provoca em mim? Eu não estou atrasando o prazo porque eu odeio a Lauriceia, eu quero mais ela que se lasque. Às Não, vezes é. porque... Pode ser também. Porque, sabe, vai Mas não é dar aqui. ruins para mim também. Então, o primeiro, como ela disse, né, não é o outro que provocou. Como que eu estou me sentindo em relação a isso? Eu posso me sentir desrespeitada, eu posso me sentir ansiosa. Como que eu estou recebendo? Não é a conexão. O terceiro ponto é olhar com clareza para a necessidade, porque quando você pergunta, como que eu sei que funcionou meu feedback? E ela diz, quando a pessoa entrega o que você está pedindo, Parece simples, né? Aham. quando ela muda um comportamento, quando ela passa a ter um outro comportamento. Então, o que é, né? Qual que é a necessidade? Eu tenho essa necessidade que você me entregue no prazo, por quê? Porque eu preciso tomar minhas decisões, qual que é o impacto disso? E aí, qual é o pedido? Tudo bem de você marcá-la na tua agenda D-3 e colocar uma atenção nesta tarefa? Então, ela não me caceteou, ela não me chamou de descomprometida, ela não ofendeu o meu ego, que ela trouxe bastante importância. Então, isso é comunicação não violenta. Agora, vamos lá, gente, vamos ajudar o gestor aqui. As áreas têm indicadores de desempenho, tá? Aí são a motivação. O número. O número. Então, aí a gente vai para uma reunião de indicador lá de desempenho e nós vamos ver que a nossa área não fechou com os indicadores de desempenho. Como é que eu posso usar, eu como gestora, como é que eu posso ter uma conversa e trazer a vulnerabilidade para o meu time e conseguir, de repente, criar um maior engajamento, maior entrega e uma sensibilização para um comportamento diferente? Como é que poderia conduzir essa conversa mostrando a vulnerabilidade e não a fraqueza? É simples. Quando você esse indicador, um dia alguém soube antes desse indicador acontecer, né? Teve um planejamento, sentou lá com o povo lá, Nem sempre, falou... né, gente? Nem sempre. Tem Às gente vezes que não faz a lição de casa, Lauriceia, e quer chegar no indicador ali, né, com base no achismo. mas Mas vamos sabia? falar do Vamos profissional. imaginar Vamos que a imaginar pessoa o que tenha você tá falando. Você que não feito esse falou, Tem que ter indicador. esse estudo. Quem não planta não colhe, só pra você saber. Não falou, não vai ter. Mas quem falou, né, que fez tudo certinho, quando você for cobrar ou tiver que passar essa informação e ela estiver abaixo do que você programou, do que era o correto, você só fala assim, gente, eu sozinho não consigo. Olha aqui, ó, o resultado tá aqui, eu sei que cada um fez o que pôde, mas na hora de montar esse planejamento aqui, a gente conversou, o que eu fiz que não consegui passar para vocês a informação do jeito que era. Porque eu entendo que vocês são profissionais, pessoas que trabalham, que querem também o resultado, até porque a gente tem, e aí também tem isso, né? A gente tem incentivos, vocês também ganham, não estou ganhando sozinha. Então, o que aconteceu? E aí, pedi para pontuar, mas esse dia dessa reunião já aconteceu os problemas, né? Aí não tem como consertar, é mais para falar. Talvez antes desse problema acontecer, já ir colocando uma caixinha.
essa caixinha dá muito certo. Essa caixinha de sugestões quanto àquele trabalho que foi proposto. Por quê? É muito comum as pessoas não entenderem que tipo de resultado que a empresa quer delas. Elas não acham que aquilo é verdade. Ela fala, não, para que isso? Para que tanto? Por que tem que fazer desse jeito? Por que eu não posso fazer do outro jeito? Por que eu tenho que usar um uniforme desse jeito? Por que eu tenho que sentar na cadeira desse jeito? Se eu sei fazer o meu trabalho, ainda mais advogado, né, gente? Eu sei fazer o meu trabalho, então por que tem que ser desse jeito? Tem muitos questionamentos e esses questionamentos precisam ser respondidos. A gente não pode só lançar uma ideia para uma pessoa e não explicar para ela, ó, é por isso, por isso, por isso. Se não é transparente, o resultado também não vai ser transparente. E ouvir essas novas ideias sem julgamento, né? E aí que entra muito a questão da ergonomia cognitiva, da ergonomia organizacional, Isso. que ela traz clareza. Clareza, esse é o primeiro ponto. Então, quando nós pensamos em clareza, aí, né, Fabiana, a gente vê muito isso acontecer. A diferença da produtividade de um escritório que fez um processo de engenharia de cargos aliada com a gestão de processos, porque é importante entender quais os processos daquele cargo para ter uma devida descrição do mapa de responsabilidade. A partir daí, a gente levanta os indicadores. Então, quando ela traz, espera lá, você fez a lição de casa primeiro? Aliada à cultura dela, aliada né? à cultura. E aí é muito interessante também o colocar, né, o não desqualificar e o abrir. O que precisa ser feito diferente a partir de agora para que a gente possa atingir esse resultado. Porque também não adianta ficar chorando aí o leite derramado, que está atrás. A questão, olhar para trás é muito importante. Nós trabalhamos com uma metodologia que não existe fracasso, isso é do Anthony Robbins. Não existe fracasso, quem existem são resultados. Então, o resultado que eu estou tendo é o resultado que eu programei ou planejei? Se não, o que é possível, o que é preciso fazer de diferente da próxima vez. Então, é uma cultura que tem tudo a ver com a ergonomia cognitiva, que é uma cultura de desenvolvimento, que é uma cultura de aprendizagem. Então, você sai de uma reunião dessas, você sai com desafio, que é o que você falou. Então, eu tenho um desafio de como eu vou fazer diferente da próxima vez, qual é a estratégia, o que precisa ser ajustado, o que eu aprendi com isso que deu ruins, e não com aquela me sentindo mal, pesada, pisada, incompetente, porque esse estado, né, Lauriceia, não é um estado que promove a mudança. Eu estar me sentindo incompetente, mal, a pior das criaturas. Eu pensei em uma coisa aqui, tem a questão da competitividade, né, dentro do setor, assim, de o gestor mesmo colocar, alguém entregou, não como equipe. Aí entra resultado individual, né? Mas é um resultado, assim, esse aqui fez, esse aqui não fez, ele expõe. Às vezes isso também atrasa as coisas. Ih, caramba! E eu sei que expõe bastante. Isso. Só que eu não sei eu não sei, dentro do sistema de trabalho, esse aí que é bem agressivo e que é competitivo, se dá para tirar a competitividade e colocar a colaboração. Eu acho que não. É possível. Eu acho que é possível. Mas é possível? Eu não sei. É possível pela questão de cultura. E vou te dizer uma coisa. Se você, como gestor, faz comparações entre pares, pare imediatamente. Imediatamente. Porque é importante observar as diferenças individuais, é importante conhecer os indicadores de capacidade. Por exemplo, eu não posso comparar a quantidade que uma pessoa que trabalha com peças mais simples e querer que uma pessoa, um advogado que trabalha com peças mais complexas, tenha o mesmo grau, o mesmo número de entrega. E é horrível. Sinceramente, gente, o efeito de comparação, a comparação ela é catastrófica no ego. Mas tem. Existe, por exemplo... A gente tem que transformar, né, o eu em nós. Mas tem. Na medida do possível. Por exemplo, existem pessoas, quando nós olhamos para DISC, os perfis comportamentais, a pessoa que ela tem autodominância, ela quer ser desafiada, ela quer ter poder, ela quer vencer, ela quer ser melhor do que os outros. Mas existem formas e formas de você estabelecer esse desafio. Então, muito cuidado.
cuidado. Isso pode até funcionar com pessoas que têm alta dominância, né? Dentro da linguagem diz que dominância, influência, estabilidade, conformidade. A pessoa que tem alta dominância pensa, Fabiano correu 50 quilômetros, Fabiano que me aguarde, eu vou correr 85. Vai ganhar de mim. E gente, vou vai ganhar de mim. chegar Pode ainda ganhar. linda, maravilhosa. Então, a pessoa que tem alto D, ela até se motiva pela competitividade, mas é um Mas perfil. isso é individual, né? E Exatamente. Mayara, agora trazendo um pouquinho aqui para a questão da ergonomia física. Né? Ui! Me conta aqui, ó, né? Opa! Me conta um pouco como funciona esse estudo realmente, né? Principalmente no momento de uma concepção de um projeto, da construção de um escritório ou da renovação dele, que eu acho que isso também é importante a gente lembrar do quanto a gestão jurídica ela é constante, ela não pode, não existe um Sim. projeto acabado 100%. Sim, né? Nunca existe. É uma casa onde você termina de consertar uma coisa e estraga outra, ou precisa de um ajuste, precisa de reforma. Nos conta um pouquinho em relação a essa ergonomia física, da importância desse estudo, porque a gente vem, a Lauriceia até trouxe essa questão do ambiente bonito, né? Eu acho. A gente que precisa, Gosto. é um dos elementos, né? Bom. Mas do quanto ele precisa ser funcional, adequado àquela atividade, como você já trouxe ali para promover essa criatividade. Mas me conta um pouquinho mais desse estudo em relação à cadeira mesmo, à altura da mesa, como que se definem essas questões, para que a gente também entenda que há sim essa necessidade desse olhar profissional para todos os aspectos, né? No aspecto da gestão, no aspecto comportamental, no aspecto físico. Conta um pouquinho para a gente aí de como Claro. a ergonomia física impacta aí no resultado das pessoas. Perfeito. Só antes, enquanto vocês estavam comentando, eu estava aqui pensando, né, o quanto faz muito sentido as três ergonomias, né, como você Aham. trouxe. Até quando... Mandamos bem no tema, Érica. Claro, com certeza. Porque quando chega, né, um cliente que já tem essas coisas definidas, né, com clareza e que funcionam, fica muito mais fácil da gente entender o que é aquele escritório, aquele negócio e traduzir isso num projeto que funcione. E nem sempre o escritório tem esse conhecimento, esse Exato. autoconhecimento que a Lauriceia traz. Mas, gente, pensa só, escritório pequeno. É um Exato. investimento muito alto. Você Fazer que faz- projeto? pôr um projeto num escritório pequeno para ele se Não adequar é e até... tornar aquilo mais produtivo. Pelo retorno, né? Exato, é até não é legal alto. você trazer isso, porque é realmente uma Uma dúvida barreira, constante, né? uma dúvida. Tem que pensar que é realmente um investimento. Você consegue realizar e desenvolver projetos sem um valor muito alto, despendido, Sim. né? Inclusive, isso é legal você trazer para a pessoa que vai desenvolver o projeto para você. Olha, eu estou, né, disposto a fazer um primeiro investimento de tanto, para que esse projeto ele fique de alguma forma alinhado com esse valor, né, disponível, assim. Então, isso é legal ter essa conversa franca também. E Todo é mundo, possível, né, tem sim, orçamento, fazer. né? Todo mundo tem um Exato, orçamento, todo mundo né? tem orçamento, Sim. né? É claro que seria um Não sonho eu. ter, né? Não eu. Céu é o limite. Não você. Meu cartão de Claro. crédito que me Eu adoro Claro. que o céu é o limite. São os projetos mais, né? São os projetos mais legais, que daí a gente tem desafios e a gente precisa trazer isso. Então, a ergonomia eu sempre gosto de falar que não é a gente se adaptar ao ambiente, é o ambiente se adaptar às nossas necessidades, né? Perfeito. Então, desde a cadeira, a mesa, a iluminação, ventilação, temperatura, né? Tudo isso vai compor um ambiente que é ergonômico, né? Ruídos, como você mesmo trouxe antes, né? Então, eu preciso entender se eu tenho a iluminação adequada para o meu estilo de trabalho. Vocês estavam falando uma hora, né, o advogado está escrevendo. Até isso a gente precisa saber. Você trabalha 100% no computador? Você trabalha escrevendo? O que tipo de espaço de trabalho você precisa? Isso vai variar no tamanho da mesa, né? Que tamanho é o teu monitor? Porque eu vou ter que entender a profundidade dessa mesa. Se eu vou deixar na parede, se eu vou deixar solto, né? Tudo isso impacta, né? Porque é saúde, né? E quando a gente faz um trabalho repetitivo, não é de um dia para o outro que isso vai me causar algum problema. Então, acho que é por isso que as pessoas não olham com tanto rigor, né? Para ergonomia. Deixa a cadeira lá, eu troco ano que vem. Não, mas a pessoa está ali sentando, né? Todos os dias da semana, naquela mesma cadeira, na altura que não é correta, isso vai trazer um problema de coluna, isso vai trazer mau humor para o trabalho, para o dia a dia do trabalho dela, aquele ruído constante, né? Vai Uma impactar iluminação. em todos os aspectos,
aspectos, né? Vai impactar em todos os aspectos, né? A iluminação incorreta, né? Eu vou ter que ficar pressionando o olho, isso pode me dar dor de cabeça, enfim, né? Se você pensar que tem recebo muito paciente com TDAH. TDAH é na moda que agora. interessante. E a pessoa com TDAH, ela tem hiperfoco. Vamos dizer que ela ama o direito, então ela vai ter hiperfoco ali nas coisas do direito. Ela vai produzir muito. Mas é um tipo de perfil que todo ambiente faz muita diferença para ela e tudo chama atenção e tudo tira atenção também. E não entrega. E normalmente quem tem esse problema não conta no trabalho que tem esse problema, só não vai desenvolver tão bem. Dá para pensar, né? Também, é né? isso que eu pensei, às vezes nem sabe. Hoje as pessoas estão muito desconfiadas das coisas, que a internet, né? É bom e é ruim, né? Dr. Google, né? Dr. Google vem trazendo bastante diagnóstico, assim. Mas a questão dessas pessoas, e a maioria tá assim, daquela coisa da ansiedade, é bacana quando você faz um projeto pensando que pode ter. Pode ter essas pessoas no trabalho e as coisas vão desfocar elas, muito colorido. Exato, né? Esses prédios, eu gosto, assim. Mas se você tem TDAH, isso aqui acaba com você, porque tudo te distrai. E é uma coisa bacana de... Agora, olha só, e pegando essa questão aqui do TDAH, olha a importância do gestor conhecer ao invés de julgar. Porque se eu julgo, eu posso dizer, você não está comprometido, ou você tem... Pô, qual é a dificuldade de você se concentrar aqui? Então, é bem importante observar, porque quando você isenta, deixa de lado o julgamento, porque o julgamento ele é um rótulo, e quando você rotula, você não enxerga nada além daquele rótulo. E olha a importância de abrir para isso. De abrir para conhecer, para investigar, para olhar o impacto. Gente, eu estou adorando essa conversa. Né? Será que não tinha como... Desculpa atrapalhar você, que eu vi essa pergunta, eu vou esquecer, vou perguntar. Será que dava para colocar o DISC de uma forma que os perfis fossem colocados para as tarefas aqueles têm mais... E aí montar blocos de grupos, né? Isso é ergonomia... organizacional, isso nós fazemos, porque nós consideramos, muito bom você ter trazido isso, porque para quem está nos ouvindo e não conhece essa metodologia, ela é uma metodologia, é um método desenvolvido por William Marston, que é inclusive o criador da Mulher Maravilha. O homem é genial, ele tem PhD em psicologia, advogado, incrível, ele tem uma história linda. Na verdade, não foi ele que criou o método, foram os discípulos, mas ele tem um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais. Legal. E aí, que veio aqui para o Brasil bem recentemente, mas o livro é da década de 40. E ele faz um estudo de perfis comportamentais. Então, ele traz lá, né, o dominante, o influente, a estabilidade, a conformidade. Por exemplo, eu tenho um perfil altamente influente. Então, cara, detalhe é terrível. Eu não enxergo detalhe. Então, vamos supor, Fabiano sabe, você pega um auto-influente para pôr na controladoria, deu ruins. Agora, quem que tem que estar na controladoria? O perfil que tem alta conformidade, porque é um perfil perfeccionista, é um perfil detalhista, é um perfil cuidadoso. Não que eu não vá desenvolver isso, mas não me é natural. Então eu vou ter que investir uma grande energia para desenvolver isso. Ao passo que se eu pego alguém com o perfil adequado à tarefa, porque as competências já são naturais, e eu treino tecnicamente, essa pessoa, menos que ela não queira, ela voa, né? Então, eu preciso na controladoria de alguém que tenha um perfil de alta conformidade, que é uma pessoa que preza por segurança, que lida bem com pessoas, que é sensível, porque uma controladoria jurídica vai lá dar um tapa na orelha e falar, escuta aqui, meu filho, você vai entregar, pode ser ou tá difícil? Vai cumprir esse prazo ou não vai, né? Esse é o dominante, já chega dando um cascudo, meu apelido era mensageiro do inferno. Então aí é que tá, você tem que ter alguém que tenha elegância, que tenha polidez, que tenha sensibilidade para fazer cobrança, porque é uma coisa que desconforta, e que lide bem com burocracia. O dominante, ele quer abrir caminhos, ele quer ver coisa nova, ele quer inovação, ele não quer ficar com o pezinho dele amarrado ali na burocracia de todo dia. Aliás, né, ele vai sempre
encontrar o caminho para fazer mais rápido, do jeito mais rápido e melhor para ele. Então, isso que você está trazendo, Lauriceia, é uma prática fundamental para a produtividade. É autoconhecimento e vou te dizer mais, é um ganha-ganha generalizado, porque como é que é? A pessoa faz o mapeamento de perfil, o profissional passa pela devolutiva conosco, é uma devolutiva de 2 horas. Também conversamos com o gestor, porque aí volta na questão do autoconhecimento que ela diz. O gestor dominante, com um time de alta conformidade, a comunicação é diferente. Eu estou falando da minha maneira, agressiva, competitiva. O dominante ele não tem um pensamento que é procedimental, e a equipe dele tem um pensamento procedimental, mas ele não tem. Então, eu já tenho um descompasso aí e uma oportunidade de alinhamento. Então, o que nós vemos? Quando uma equipe é altamente dominante e o gestor ele é de alta conformidade, o gestor quer dar mínimos detalhes, a equipe já começa a sentir comichão. Né? Deixa a gente agir, aquela Ferrari que você está ali segurando a bichinha. Ou o contrário, né? Quando o gestor ele tem uma maneira, ele tem um perfil mais generalista, que é o dominante influente, ele tem uma equipe que é conformidade e estabilidade, então ele tende a dar comandos generalistas. E aí, muitas vezes, pelo não vulnerabilidade, isso eu vejo acontecer um dia sim, outro também. Uma hora sim, outra também. Uma hora sim, outra também. Eu é que não vou perguntar, porque afinal de contas, se eu perguntar isso, ele vai acreditar que eu não sei fazer o meu trabalho, então eu não vou perguntar. E a alta conformidade, ela precisa de detalhamento, porque cada detalhe vai criar uma imagem mental do que ela tem que fazer, vai dar segurança a ela. Então, trabalhar, puxando o que ela disse, a questão do autoconhecimento da DISC é essencial para a produtividade. E no momento que nós colocamos a pessoa certa, com as competências certas, e com a clareza do que é para fazer. E no ambiente físico certo. E no ambiente físico certo, nós começamos a trilhar o caminho de como melhorar a nossa produtividade. Posso fazer um parênteses? Pode. Eu acho que é muito... Olha quanta informação rica, né? A gente tem aqui. E, às vezes, quando a gente está fazendo conversa de briefing, né? Para fazer o projeto, as pessoas ficam receosas com a quantidade de perguntas que a gente faz. Mas quanto mais informação a gente tem a respeito, né? Das pessoas que estão ali, do trabalho que é feito, claro, dentro do que é possível compartilhar... Claro. Melhor é para a gente conseguir entender e desenvolver o projeto. Claro que para eu fazer completamente personalizado, né, tem que ser o seu escritório e tudo mais. Mas se eu estou falando de um grupo de pessoas, eu preciso saber a maior quantidade de informações possível para poder trazer um projeto que funcione, né? Então fica um apelo aqui. Cara, é o que não funciona. Compartilhem as informações, né? E é muito bacana você trazer isso, porque aí é uma frase que é da filosofia budista, né? Comece de onde você está. Eu não vou chamar uma arquiteta para fazer um projeto, porque afinal de contas, a gente está aqui num cubículo pequenininho. Mas será que o que você está não pode ser melhorado? Então comece, porque às vezes nós ficamos imaginando quando eu mudar para uma sede maior. Quando eu for feliz, eu né? for... Quando eu for feliz. Cara, que nunca chega, perda de tempo, nunca chega. Como você vai sair de um lugar que você está pequeno e feio para um lugar grande e bonito? Se o teu pensamento é de um lugar pequeno e feio. Exato. Modelo mental. Arrasou, Lauriceia, arrasou. A pobreza sai do pobre, mas o pobre não sai da pobreza. Te entendo. Sabe que isso me trouxe uma reflexão aqui. A gente sempre fala muito de gestão jurídica, de pessoas, processos e tecnologia. Aqui a gente já veio com mais uma, né? Informação. Não tem o que fazer, né? Sem informação. Não tem. Mudança de comportamento, mudança de pensamento. Pensamento, principalmente. E ergonomia, né, gente? Em todos os aspectos. Vamos parar pra pensar em todos os aspectos. E, claro, gente, alinhado tudo isso, estratégia. Se a gente não tiver estratégia para colocar tudo isso para funcionar,
e atitude, a gente não consegue mudar nada. Fabiana, eu gostaria de trazer um pouquinho mais de luz para essa questão da ergonomia organizacional, que aí entra nós. Entra nós. Então, assim, brincadeiras à parte. Na ergonomia organizacional, se você quiser começar a fazer a tua, por onde você começa? Trabalhando gestão de processos e políticas de pessoas. Então, quando eu estou falando de políticas de pessoas, eu estou falando a engenharia de cargos é o elemento basilar, porque lá nós vamos fazer um estudo bastante profundo do cargo, o requisito de acesso, os conhecimentos que a pessoa tem, as competências comportamentais para aquele determinado cargo, a matriz de responsabilidades, olhando para a matriz de processos, por isso que uma coisa é casada com a outra. Que vai muito além da lista de atividades, que é uma confusão muito grande daquilo que é minha atribuição e daquilo que é a atividade que eu vou desenvolver. Então, por exemplo, eu como controller jurídico, um exemplo, a minha atividade é gerenciar ali, né, os processos internos do escritório. Mas o que eu preciso garantir? Qual que é a minha principal atribuição? Garantir a conformidade. A gestão do risco. A gestão da qualidade do risco. Então, isso não fica muito claro para todo mundo quando a gente fala disso. E é muito importante porque nessa engenharia de cargos, nós olhamos para o propósito do cargo. Você não vai contratar um controle para cuidar de prazo, você vai contratar um controller para fazer a gestão de risco do teu escritório. Você não vai contratar um advogado para peticionar. Você vai contratar um advogado para fazer a melhor peça para dar êxito para o teu cliente, seja em aumento de ganho ou redução de perda. Então, é muito importante ter esse propósito no cargo. Trabalhamos a matriz de responsabilidades e o indicador. Então, quando eu tenho essa engenharia de cargos, ela impacta em todos os outros processos que eu entendo como ergonomia organizacional. Ela vai impactar no processo de recrutamento, ela vai impactar nas etapas do processo seletivo, porque, gente, eu tenho 3 tipos de ataque cardíaco quando a pessoa me diz que só contrata por entrevista tradicional. E quando me pede indicação, então? Então, tem alguém para me indicar? Sem conhecer a cultura do escritório, sem conhecer o perfil do profissional. O que o cargo demanda, né? Porque, de repente, a controladoria jurídica num escritório tem um perfil e no outro é uma central de inteligência. Mas a pessoa tem experiência em controladoria jurídica. Alto lá, cara pálida. Mas como que, né? A questão, qual é o propósito aqui desse cargo? Então, impacta no desenho do processo seletivo, nas redes que nós vamos jogar para saber qual é o grau de entrega técnica, não apenas para você saber qual candidato é melhor que o outro, mas para você ter a clareza, tem que casar consciente, né? Casar consciente, para saber com quem que eu estou casando. Então, eu estou trazendo para dentro do escritório alguém que tem qual força técnica e como que eu vou precisar fazer o onboarding desse profissional para dar deixar ele com mais estofo. Então, isso eu vejo no processo seletivo, está associado à engenharia de cargos, níveis de progressão, critérios de progressão, programas de desenvolvimento. Então, quando nós tratamos pesquisa de clima, que entra na gestão. Quando eu trato de produtividade, eu preciso ter acompanhamento de performance, avaliação de desempenho e pesquisa de clima, porque quando nós estudamos profundamente isso, eu não posso responsabilizar a produtividade só para o meu profissional, eu tenho que ver o contexto que ele está. Então, o ambiente, eu preciso ver a qualidade das relações, por isso é que a pesquisa de clima, ela às vezes pisa no nosso dedo mindinho. Mas é a torta de climão, gente. Tem a torta de limão, mas tem a torta de climão. Mas é aí que começa, é a dor do crescimento. É trabalhar na verdade. É trabalhar Poxa, está indicando aqui que as pessoas, o score da pesquisa de clima está apontando que o feedback não está fazendo sentido. Então, mas esse povo não quer ouvir o que eu estou falando. Não é aí, é o contrário. Então, de que maneira eu posso, se isso não está funcionando, que outra possibilidade, o que é importante fazer de diferente? Então, todo o resultado, ele é utilizado para o desenvolvimento da política, da estratégia. Então, a ergonomia
organizacional voltada para pessoas, nós temos essa gestão, a gestão do processo, da gestão da porta de entrada, gestão do desenvolvimento e gestão da sustentabilidade da carreira. E aí entra, de repente, se você é CLT, um plano de cargos e salários, a definição dos níveis, se você tem associados, qual é o acordo de fortalecimento de vínculo com o teu associado, programa de remuneração variável, benefícios que nós temos aqui, né, compartilhando com vocês boas práticas. Temos clientes que trazem benefícios para o grupo e não tem nada a ver com o bolso, porque eles fazem uma reunião com o time e aí cada um vê, né? Um conhece um salão de beleza, o outro conhece uma psicóloga, que eu mando o povo para a Lauriceia, né? Conhece porque é uma questão de confiança mesmo, né? Eu já sei o que ela fez comigo, então eu digo, vai meu filho, vai, segura na mão de Deus, liga para a Lauriceia e vai. Então, o que acontece? Nesse processo de gestão da sustentabilidade da carreira, um conhece, na questão do benefício, então um conhece um prestador de serviço aqui, outro ali, e o escritório faz convênio. Então, é impressionante a quantidade de coisas que o escritório que é interessado nisso, né, consegue trazer. Nós temos um cliente em Minas Gerais que é fantástico, né, e que ele faz isso. Então, ele cria, ele conecta com aquilo que o time tem, o pessoal se junta, vai atrás desses prestadores de serviço e aí o pessoal ganha aí 15%, 10%. Imagina, a mulher na advocacia, né, que tem que estar impecável, unha, cabelo e tal, porque é o que... Imagina. E a gente gosta também, A gente né? gosta de uma boniteza. Gente, é bom. Vamos fazer uma unha, lavar o cabelinho. E não tem nada e é uma questão assim que não tem nada que ver com o biotipo. Não é? Quanto mais você se anfitria no teu biotipo e você veste a roupa para o teu corpo, para a tua altura, isso também passa a se apropriar de algo, né? Então imagina, salão de beleza, academia, farmácia, esse escritório, ele traz todos esses tipos de desconto sem ter colocado a mão no bolso. Isso se chama boa vontade e faz parte da política do pilar de sustentabilidade da carreira. Porque, gente, olha, encontrar um parceiro, né? Eu falo, olhando aqui para nós da ELS, né? Encontrar parceiros como nós temos aqui na ELS é uma raridade. E nós temos uma característica aqui. Eu estou na ELS desde 2017, foi fundada nessa época, né? Então, encontrar parceiros com qualidade técnica, com comprometimento, com vontade de crescer. Obrigado, gente. Obrigado. Não é fácil. Não. Então, quando a gente encontra, meu Deus, vamos investir no fortalecimento desses vínculos. Isso é ergonomia organizacional da parte de gestão de pessoas. Como eu estou com o divo da controladoria, quem sou eu para falar disso, Fabiano? Nada, gente. Fala da ergonomia organizacional à luz da gestão de processos. Por que isso é ergonomia organizacional? É porque a gente não consegue resolver nada se a gente não tiver um processo interno bem organizado. A gente não consegue organizar uma prateleira se você não tem realmente um fluxo para realmente organizar essa prateleira, seja ela física ou seja ela virtual. Você precisa realmente ter planejamento, você precisa ter as pessoas certas nos lugares certos, com treinamento, com políticas de desenvolvimento, que a gente hoje a gente precisa entender que as pessoas, elas querem muito mais das organizações onde elas trabalham, né? As pessoas precisam entender, e as organizações jurídicas, principalmente, que é o nosso foco aqui, precisam entender dessa responsabilidade que ela tem em desenvolver esses profissionais, e a gente só consegue desenvolver profissionais quando você tem processos bem estruturados. Se você não organiza a casa de dentro para fora, você não consegue organizar a casa, né, de fora para dentro. A gente precisa realmente entender o quanto a boa gestão de processos, isso com fluxos internos, procedimentos bem desenhados e, consequentemente, com as pessoas certas alocadas nas funções corretas, a gente consegue trazer realmente
mais resultado, e essa questão de você conseguir identificar essa ergonomia organizacional. Porque senão você tem isso muitas vezes, é o que a gente fala, quando a gente tem a missão, visão e valores só lá na parede e não tem isso internamente, não tem isso no dia a dia. Então a nossa ideia aqui justamente é trazer a importância desse tema para mostrar o quanto ele precisa ser pensado, refletido, e muitas vezes a gente precisa mudar o curso. Mudar a mentalidade, como ela trouxe. Precisa mudar realmente, ou mudar realmente a estrutura física, mudar o padrão mental, para que a gente consiga realmente ter mais resultado lá na frente. E cada vez mais, Fabiano, porque nós estamos entrando com gerações que têm necessidades diferentes. Gerações que têm outro padrão de comportamento. Então, não dá para ficar, mas no meu tempo que era bom. Funcionou no nosso tempo. Agora, qual é o tempo? Qual é a linguagem? E uma coisa que, enquanto você estava falando, me ocorreu, e com vários exemplos aqui, é o problema da expectativa quando se contrata sem ergonomia organizacional. Porque contrata uma pessoa acreditando que ela vai dar um resultado, sem aproximar os mapas. Então, eu tenho um exemplo muito engraçado até, triste, mas é engraçado. Eu fiz uma orientação de gestão de porta de entrada, de processo bem bacaninha, desenhado, de seleção para uma advogada. E aí, a pessoa disse assim, deixa que eu faço aqui. Fez uma entrevista e contratou. E aí deu ruins. E aí veio conversar comigo. E ele me disse, mas eu perguntei se ela tinha experiência em tal área e ela me disse que tinha. Falei, doutor, isso não aproxima mapas mentais? Porque quando você fala em experiência, você está olhando para o que você entende e para o teu critério de experiência. Você pode me perguntar, você tem experiência em cozinha? Eu posso pensar, eu faço ovos mexidos, faço pipoca, café todo dia. Eu faço cup noodles. Então, eu tenho. Ok. Quando ele está querendo saber se eu tenho experiência como chefe de cozinha ou com pratos mais elaborados, com cozinha internacional. Érica, então você ensina a pessoa a perguntar a coisa certa. Né? Na mosca. Na mosca. Na mosca, gente. Na mosca. E aí, e você também tinha trazido, né? E aí a gente volta para a ergonomia cognitiva. A importância do gestor saber fazer as perguntas certas. E muitas vezes, uma ordem e um comando produz um resultado inferior se ele fizesse uma pergunta para abrir um mapa mental daquela pessoa, para fazer com que aquela pessoa enxergue, olhe para outro lado. Uau, é isso mesmo. Então, trabalhar com perguntas, a chave está nas perguntas. Não só porque as perguntas levantam informações são essenciais para a tomada de decisão, mas como perguntas elas dissolvem crenças, muitas vezes enfraquecedoras, elas quebram equivalências complexas, X significa Y, elas fazem olhar para uma coisa que, uau, eu nunca havia imaginado, não é? Então, se você me pergunta, o que fez você escolher a cor cinza? Eu não pensei sei sobre isso. Quando o Fabiano é mestre nisso, né? Quando ele lança as perguntinhas, a gente vê as anteninhas das pessoas fazendo assim. Porque as pessoas, às vezes, elas não param para pensar sobre aquilo. Às vezes elas não querem resposta. Ou fazem no automático. Quando você está contratando alguém, parece perfeito. E você teve trabalho para achar aquela pessoa. E aí você tem receio de perguntar a coisa certa para ela não ser a pessoa certa. E é o medo da resposta. Às vezes na pressa, né? Na pressa. A necessidade, né? A ansiedade de ter que contratar aquele profissional logo e ele parecer tão perfeito e o medo de perguntar. E também o medo de ter um rival. Mas aí você entra numa questão bem importante, tá? Se o eu do presente não pergunta, ele pode estar mandando um baita de um problema para o eu do futuro. Então,
porque precisa ser perguntado. Precisa, porque aquilo que eu me nego a enxergar agora, ou eu deixo de fazer agora, vem bonito para mim no eu do futuro. E vem atropelando, E né? vem atropelando. É a levando consequência. tudo. É a consequência. E vem atropelando. Se eu vejo que alguém tem uma potencialidade para poder rivalizar comigo ou ser um concorrente, isso até é um negócio bem interessante, qual é a estratégia? Eu vou ignorar isso ou eu vou criar estratégias para aprender com essa pessoa para trazer ele para mim? Ou eu vou trabalhar a minha fraqueza. Ou eu vou... Aí gostei! Olha, você vai fundo, Porque gente. ela sempre vai virar o holofote para o que eu posso fazer e não para o outro, né? Locus interno de controle. Isso que você está trazendo é muito interessante, porque assim, às vezes eu ouço, por que eu vou investir em treinamento e desenvolvimento? Porque a hora que o advogado estiver pronto, ele vai embora. Ele vai mandar, ele vai abrir outro escritório. E aí a minha fala, até não querendo ser vulgar, mas eu pergunto, doutor, o senhor consegue impedir alguém de trair quando quer trair? Como ela falou no início, você não consegue. Então a pergunta, o modelo, que tal mudarmos essa forma de pensar? Ao invés de perguntar por que eu vou investir em treinamento e desenvolvimento se ele vai embora? Não. E se eu não invisto? Por que ele vai embora? Exatamente. Por que ele vai embora? E se eu não invisto e ele fica? Então o que eu posso fazer para potencializar esse investimento no aqui e agora? Então, é muito interessante e passa pela questão do modelo mental. Mas o tamanho de uma empresa também tem isso. Às vezes a pessoa cresce e ela vai embora, mas ela deixa pessoas que estão também... Às vezes a empresa tem um perfil que é para a pessoa crescer até um lugar. Exatamente. E depois ela vai ter que seguir para um lugar maior, mas aquela empresa vai ser referência para quem quer ir para aquele lugar que aquela outra pessoa está. Então, ela vai atrair profissionais muito mais focados em crescer e se desenvolver e vai aproveitar o treinamento que ela vai investir. Porque mesmo que ele vá, e é legal que ele vá, porque é ruim ficar estacionado quando a gente está crescendo, mas vão vir pessoas, porque o mercado é referência, né? A gente vai pelas referências das outras pessoas. Você pode falar muitas coisas de uma empresa, mas o que a outra pessoa fala para você que aquela empresa proporcionou, quando você está no caminho que aquela pessoa já fez, vai ser muito melhor do que qualquer propaganda que você faça. Então, isso é um retorno. Você não vai ficar sem pessoas para crescer. Agora, a sua empresa também ela tem um tamanho. E isso tem um nome técnico, isso se chama Employee Experience. É você cuidar da experiência do profissional, do teu cliente interno. Até nem uso colaborador, eu gosto de usar cliente interno. Né? E aí tem uma coisa muito legal também que você falava, Lauriceia. Os marqueteiros nos matam com a história do cliente interno. Mas tudo bem, né? Nós estamos num mundo de diversidade, a diversidade precisa ser acolhida, né? E tem uma questão muito interessante que às vezes eu ouço, eu vou amarrar por contrato, eu vou pagar uma ou eu vou ajudar na pós-graduação de tal pessoa e vou fazer um contrato para ela ficar aqui mais 2 anos comigo. O que você acha disso? Eu falo, péssima ideia. Ou se não, cobra a pós. Péssima ideia. Por quê? Você vai obrigar uma pessoa a estar todo dia no teu ambiente, uma pessoa que não quer estar ali. Então, a ideia não é querer projetar isso para o futuro, mas é pensar como é que eu posso potencializar o conhecimento que essa pessoa está tendo para a minha equipe agora. Então, o que eu oriento? Que tal organizarmos alguns seminários, essa pessoa escrever artigo, dar entrevista na televisão em nome do teu escritório? É muito mais eficaz e efetivo do que você criar ao meu ver, tá, gente? Do que você criar um contrato ali para a pessoa ter que permanecer, sendo que ela não quer, ela vai estar correndo em paralelo, como a Lauriceia colocou, e aí dá mais ruins do que bons. Então, é importante sempre trazer essa estratégia para o agora. O que eu posso fazer para potencializar o meu resultado com o meu investimento no
agora. Porque eu não sei se eu gostaria de ficar casada mais 2 anos, porque eu ganhei um anel de brilhante. Não posso devolver o anel de brilhante, não quero mais ficar casada. Gente, E tô em carência, mas vai que do negócio contrato é esse? publicitário que tá rolando com o casal. Daí o contrato publicitário for bom, né? A mas gente, casa tenta mais um pouco. né? cartão de crédito, né? Ganhou aqui a assinatura por mais 10 anos de casamento. É isso aí. Mas, enfim, é importante pensar, porque ter uma pessoa que não está feliz no teu ambiente, você pode ter um ambiente lindo, mas Perfeito. ela vai puxar o ambiente para baixo. Com certeza. Quem faz a diferença são as pessoas. São. Né? Não tem o que Sim. fazer. Não tem jeito. Então, e o ambiente, a ergonomia Lógico. física. Né? Mas a diferença faz no ambiente. muita diferença, É. assim. Então, são coisas que nós gostaríamos muito mesmo de trazer isso para a roda, para provocar um pensar de forma diferente, né? Porque hoje, inclusive, colocando aqui para as novas gerações, nós estamos tendo que rodar planos de carreira muito mais rapidamente do que há anos atrás. Por exemplo, dependendo da área de atuação, publicitário, empresas que tratam com criatividade, se você for esperar a geração criativa ficar 2 anos esperando para rodar o plano de carreira, Não fica. gente, Poxa, não vai para. ter um irmão para rodar o já plano mudei de até de carreira. profissão. Já mudei até de profissão. Eu já mudei até de Mas profissão. ainda se fala ainda de plano de carreiras, pensando nessa geração mais nova, vamos dizer assim? Dependendo Faz da sentido? política, aí é que tá. Agora você falou, faz sentido. Faz sentido. Então, esse é um ponto importante. Então, é por isso, o que você está oferecendo para progressão faz sentido? Porque se não fizer sentido, gente, como a Lauriceia falou, é natural do ser humano procurar crescer. E às vezes eu vejo o foco nas amarras, quando o foco deveria ser na construção do vínculo. Então o foco é na amarra. Eu vou amarrar a tua perninha aqui, porque afinal de contas eu ajudei você a fazer uma pós-graduação. Quando na verdade o foco deveria ser no vínculo. E aí, Fabiano, eu posso, né, como eu estava te falando, tô na ELS desde 2017, nós recebemos propostas. Eu recebo proposta para trabalhar em outras, mas você acha mesmo que eu vou deixar pessoas que eu admiro, com qualidade de relacionamento, pessoas que me apoiam o crescimento, pessoas que confiam em mim, pessoas que quando eu estou ali pedindo água, né, Valdemiro, vem comigo. Você acha mesmo que dá para trocar tudo isso por um pouco de dinheiro a mais ou por dinheiro que depois pode chegar? O dinheiro ele vai fazer diferença nos primeiros meses. Mas você sabia que isso daí é uma questão de autoestima? Pois uma questão de autoestima, nivelar trabalho, mais por resultado de vínculo, outros resultados, Eu e concordo. ter assim um carinho com as pessoas, é uma questão de se gostar. Não é só o 10 a mais, por exemplo, que vai levar você para um outro lugar. É o lugar, é as pessoas. E faz tanta diferença isso no crescer. Eu acho tão legal quando você, além de crescer financeiramente, e tem que olhar isso também, crescer financeiramente, você dá valor às pessoas que fazem parte daquilo que você está vivendo. Porque vai longe. É E quando criar, você- é Se sustentável. sente bem, né? É criar um ambiente saudável. A Cláudia Suzano, que é a nossa linda mentora maravilhosa, além de linda, linda mesmo, Ela né? é um tombo. mesmo, Ela um é a tombo. rainha da elegância. Até um E ódio. ela tem. Até um ódio, assim. Cláudia, beijo para você. E a Cláudia Suzano, ela tem um artigo que está disponível no nosso site, www.els.br. Põe um Els lá no Google que Que aparece. vai aparecer, que trata disso, Lauriceia, que ela é bem clara. Nós não perdemos o nosso talento para o outro escritório, nós perdemos o nosso talento para nós mesmos. Então, Perfeito, que é lindo, a questão de todo esse processo que você falou, né, da construção, do relacionamento, porque é isso que vai dar sustentabilidade. Então, da mesma maneira como o microgerenciamento já fez sentido na época da Revolução Industrial e hoje
não faz mais sentido, quem dirá na advocacia. Essa questão de focar nas amarras não faz mais sentido. Como eu posso focar na criação do vínculo? Porque tem autoestima, não é? E é isso que me faz escolher. Eu posso ter uma vigilância 24 horas por dia, mas se eu quiser, eu vou trair, porque o ser humano é criativo. A pessoa vai, é como a Lauricéia falou, vai achar um caminho. Então, nem que seja dentro do próprio escritório. Será que apertar, imaturidade, né? Mas será que eu apertar é o que vai garantir meu resultado? Ou é eu investir no desejo que a pessoa tem de permanecer? Porque eu estou crescendo, porque aqui eu tenho saúde, porque aqui eu tenho parceria, porque aqui as pessoas confiam em mim, porque aqui as pessoas me estimulam. Então, é mais uma reflexão para pensar na construção das políticas. Sem dúvida. Legal. E assim, acho que a gente consegue enxergar literalmente essa diferença de você ter um emprego e de você ter uma carreira. Ah, perfeito. Porque quando você tem um emprego, você vai, como a Lauricéia comentou, o dezão ali, um benefício ou outro a colar. Mas quando você enxerga realmente a sua vida, enxerga a sua trajetória como uma carreira, onde você está construindo algo e você quer chegar em algum lugar, você consegue realmente ter uma percepção maior disso. Exato. Né? Verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se, por exemplo, as empresas, ao invés de focarem, né, como você estava comentando, em amarrar as pessoas, focarem em fortalecer a cultura da empresa por si só, isso não é um imã, né, de atração daqueles talentos que fazem sentido com aquele pensamento? Total. Isso tem nome. Isso chama fit cultural. Porque a primeira, olha, nossa, é pergunta muito legal. Você pode fazer um processo seletivo rigoroso. Você pode aplicar testes, você vai mensurar o grau de conhecimento, você vai fazer perfil comportamental, você vai fazer o que tem disponível. Aí você coloca essa pessoa na organização. Se não bater a cultura, não há milagre que dê jeito. Porque não pior do que atrair, milagre. Não atrair é reter, né? Porque atrair muitas vezes é até fácil. Mas reter essa pessoa, reter realmente E o que faz permanecer é a cultura. Porque eu tenho a cultura, conjunto de crenças e valores, e a cultura ela é formada de elementos tangíveis, como por exemplo, programa de desenvolvimento, estrutura organizacional, gestão de processos, né? Processos desenhados, mas o grande dela é o intangível, é o relacionamento, é a qualidade do ambiente, é a oportunidade de crescimento, então o processo ético. Então a cultura é o que faz a pessoa escolher permanecer ou não. Então a ideia não é amarrar, é dar elementos que essa pessoa escolha permanecer com você. Vale para casamento também, né, Fabiano? Gente, e sabe que até essa questão visual, né, como a gente estava comentando aqui, para mim sempre foi um valor. Eu sempre gostei de trabalhar num lugar bonito. Adequado, confortável. E você sabia que isso tem lastro científico também? Eu acredito. Existe uma metodologia do Edward Springer que ele fala de motivadores. Um dos motivadores é um motivador estético. Então, se a pessoa tem um motivador estético, para ela é fatal, tem que ter boniteza. Se não tiver boniteza, não tá bom. Eu comentei com a Mayara, né, na palestra, quando eu falei, gente, foi eu reformar o escritório, meu home office, a minha vida mudou. Assim, foi assim, um motivador estético. Assim, virou meu ambiente preferido da casa. Eu acho que a gente precisa reconhecer isso. Isso não é futilidade, isso não é ser superficial, não é só ser decoração. Gente, né? Tem pesquisas, e aí de novo vem a ergonomia, casando com o Edward Springer, porque ele traz 6 motivadores. Então ele traz o utilitário, ele traz o social, ele traz o estético, ele traz a questão do poder, ele traz a questão... Então, por exemplo, o motivador estético. Eu tenho o meu motivador mais alto, assim como o do Fabiano, é o estético. Então,
pra gente Pesa bastante. a Importante. boniteza. Importante. É fundamental. Existe um motivador social, que é o engajamento, o propósito, a qualidade do clima, do clima relacional. A pessoa pode estar ganhando dinheiro, mas se ela não sentir que aquele trabalho tem um propósito, que ela tem um bom relacionamento social, ela diz, aqui não é meu lugar. E é duro para essas pessoas, hein? Muito. No mundo capitalista, em que o valor é o dinheiro, Mas entregar algo que vai fazer bem para outras pessoas e Mas aí é priorizar que isso tá. é difícil. Os nossos clientes, voltamos ao nosso cliente Silvio Freitas, um abraço a todos vocês. É um escritório previdenciário. O propósito do escritório está totalmente associado a um motivador social, que é levar dignidade às pessoas. Então, quem vai trabalhar lá, primeiro ponto, Bom sabe que o saber. motivador tem um motivador social. E eu tenho outros clientes também que, embora tenham outras áreas de atuação, enxergam o negócio como uma oportunidade de fazer uma diferença na sociedade, porque impacta uma qualidade de vida, impacta uma empresa de quebrar. Então, esse é um ponto bem bacana também quando a gente traz a ergonomia Pensar em cognitiva. previdenciário, quando você pensa em previdenciário, que você lida com pessoas de mais idade, mais simples, a forma de conversa de baixa renda, Gente. assim, e as pessoas não, eu conheço, pacientes meus que vão fazer esse processo, não tem resposta do advogado, quando vão fazer alguma pergunta, alguma consulta, depois ele não responde, não explica, fala que advogado tem o seu próprio dialeto, né? Dialeto é ótimo. Hoje nós temos ferramentas, gente, que traduzem Mas, gente, o andamento processual para uma linguagem mais coloquial. Acessível, né? Pegue uma pessoa simples e ela não entende nada que o advogado está falando, ele não responde e não explica para ela direito. Tive uma paciente essa semana mesmo que indiquei advogado para ela com a questão de previdência, porque o advogado dela simplesmente não explicava nada. Eu falei para ela, eu vou ler aqui o que ele falou, eu vou tentar traduzir esse dialeto e vou explicar para você. E expliquei para ela e ela procurou alguém que explicava. Daí o que eu entendo, se você é bom profissional, você estuda, você aprende, mas quando você vai falar com outras pessoas, você vai falar no jeito que ela entende, né? Isso, falar vários idiomas. Aí você sabe, né? Então, esse é um ponto, e olha, né, aqui trazendo, né, quando nós nos reunimos nessa mesa, o que eu coloquei para vocês? Vamos ver qual é o nosso propósito, porque o nosso momento aqui é um momento de servir. Como nós podemos servir com o nosso conhecimento. Então, esse motivador social para o profissional é importante, ele ganha dinheiro, mas é importante que ele esteja percebendo que ele está servindo com o conhecimento que ele tem. O motivador, que é o utilitário, é aquele profissional que você precisa ter no teu escritório. Eu invisto X de energia, eu quero X de retorno. Não pense que ele vai fazer por boniteza, igual o social, não. Então, ele vai fazer e ele quer o retorno. E aonde é que o escritório acaba, muitas vezes, criando ranhuras com esse profissional? Quando faz pro bono, para quem pode pagar. Então, o sujeito tem o motivador, que é a questão de recompensa. Aí o escritório, para fazer uma boniteza, faz de graça. Com chapéu alheio, né? Com chapéu alheio. O cara fala, pera lá, amigo, aqui para mim não dá não. Aqui caridade eu vou fazer para quem eu escolho fazer caridade. Por quê? Porque ele tem um motivador que a energia que ele investe, ele quer de retorno. Existem outras pessoas que têm um motivador para desenvolvimento, então ele quer poder. Se você não tem um escalonamento de para onde eu posso ir, que eu posso de repente chegar a uma coordenação, a uma gerência de uma unidade, vou ficar fazendo o que aqui? Partiu novas experiências, né? Partiu novos desafios. E aí também tem aquele motivador, que ele é um motivador que tem para ele é muito importante regras claras, ele não tem tanta flexibilidade para essas questões de diferenças, ele é mais tradicionalzão, ele não gosta muitas vezes de valores que já são consolidados serem questionados, né? Então, é importante conhecer esses motivadores, porque aí você desenha uma política certa. Então, é muito interessante. Se você tem
pessoas que têm esse motivador que é voltado, eu coloco a energia, eu quero resultado, então muito cuidado com o tipo de políticas que você adota, né, que a gente sabe que tem, muitas vezes é importante estrategicamente fazer isso, e nada contra, mas só cuidado para fazer isso de uma maneira que, de alguma maneira, aquele profissional ele tenha um retorno. Porque senão cria uma fissura na relação. Cumprimos o nosso propósito? Ai, Cumprimos o nosso gente. objetivo de hoje? Eu acho que sim, e quem vai dizer isso para nós são vocês que estão nos assistindo. Então, olha só, aceitamos as considerações de vocês, o que podemos melhorar, as críticas, sugestões de tema, porque o podcast ELS, ele é feito para você. E a ideia é de trazer temas e profissionais que possam oxigenar e te apoiar na gestão, você ter um dia de trabalho mais edificante, que faça sentido para você, né? Que não seja aquela coisa de um trabalho utilitário, mas que seja o cuidado com construir uma carreira. A gente fala sempre que a gente não precisa amar o trabalho o dia inteiro, mas precisa amá-lo todo dia. Né? Então, é isso que a gente traz aqui como reflexão, mas queremos agradecer mais uma vez. Olha só, vamos deixar uma palavrinha final aqui. Vamos lá, Lauriceia, tua palavra final. Avisos paroquiais, palavra final. Palavra final, gente. Por favor, cuidem de vocês, cuida do emocional de vocês, entende? Que gestor é gente. E está cuidando de várias pessoas, que não importa a sua carreira, onde é que você quer chegar, se você não cuidar das suas emoções, de como você pensa o mundo, nada do que as pessoas vão ensinar para você vai fazer diferença. Então escolha cuidar mais do que você pensa, e aí vai olhando as outras coisas, assim você vai ser um gestor mais humano. E ser humano é bom, mesmo que tenha várias diferenças em jeitos de olhar o mundo, todo mundo é humano, é só conectar, é seguro se conectar. Opa, olha palmas virtuais e reais aqui para Lauriceia. Se conectar. É isso aí, é importante. E depois Maiara, que você cuidar de si, né? Depois de você cuidar da sua saúde mental, cuide também do seu físico, né? por favor. Cuide também da sua saúde na hora de trabalhar e das pessoas que trabalham junto com você. Então, ergonomia física não é indispensável, né, quando a gente fala em espaços de trabalho. Então, acho que esse fica como o meu recado final mesmo, a gente olhar para isso com seriedade mesmo, como se deve ser olhado, e pensar que é um investimento de fato, e vai trazer um retorno com certeza a longo prazo, né, que é a saúde, nosso bem mais importante, né. Aí, ó, palmas para a Maiara. Olhar para além do hoje, agir no hoje, olhando para o médio e para o longo prazo, né? Isso é sensacional. Divo absoluto, Fabiano. Vou fazer outra declaração de amor para você aqui. É maravilhoso estar com você. A cada momento aprendo muito e tudo de bom, até a próxima. Passo para você encerrar essa palavra, esse podcast, né? Com quem está aqui nos ouvindo, quero agradecer de você estar aqui conosco, porque se você ficou aqui conosco, você se conecta com esses temas. E olha aí, olha a nossa oportunidade de mandar essa mensagem para mais e mais pessoas. Fabiano, com você. Obrigado, Érica. Obrigado, meninas, mais uma vez, por tanto compartilhamento, pelo cuidado, pelo carinho de estar aqui com a gente. Você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui nas redes sociais da ELS, no YouTube da ELS, sejam muito bem-vindos sempre, como a Érica comentou, para compartilhar. Estejam sempre muito à vontade para trazer as suas contribuições. E meninas, obrigado, sem palavras para agradecer por mais uma tarde tão maravilhosa. Até a próxima! Até, gente! Aí, gente! Obrigado. Valeu! Valeu!